Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Muito boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcos Schwenk para falar principalmente sobre hipnoterapia. Então hoje o programa vai estar excelente. Vamos começar logo. Roda a vinheta. Este programa é um oferecimento de Meni Arquitetura, Gabriela Medeiros Designer, Cachaçaria Lorde Palmieri, Vitrine do Doce e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Pessoal, então agradecer aqui nossos patrocinadores. Os links deles estão aqui na bio, na descrição do vídeo. Durante o programa também vão ficar aparecendo os contatos deles, telefone, rede social. Acessem, sigam, acompanhem os produtos deles. Vale muito a pena. Então, Dr. Marcos, vamos começar ali pedindo se apresente, porque o currículo é extenso. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, queria agradecer estar aqui junto com todos vocês aqui para poder me apresentar e trazer um pouquinho mais dessa informação. Afinal de contas, o que é hipnose, o que é hipnose clínica, o que a gente pode agregar e desmistificar esse assunto que é super importante. Bom, trazendo um pouquinho de mim inicialmente, tá? Sou médico formado há 15 anos, tá? E exerço e pratico clínica médica há 15 anos, na região, em outros lugares já pratico também. Sou especialista em cirurgia geral, cirurgia digestiva. Sou instrutor e professor de cirurgia geral e digestiva há pelo menos 12 anos do programa de residência. Tenho algumas pós-graduações em área de urgência, medicina de urgência e trauma, cirurgia de urgência e trauma, e alguns anos também fiz minha capacitação e especialização em medicina intensiva e UTI. Então, ao longo da minha história clínica de 15 anos, como clínico, cirurgião, médico intensivista que trabalha em UTI adulto, eu acabei percebendo que muitos dos problemas que nós temos, que a gente vai experienciar no hospital, paciente cirúrgico, paciente clínico, a gente vai esbarrar em algum problema de doença emocional. Vai parar a nossa eficácia, a nossa capacidade de resolver coisas, porque tem alguma dificuldade de doença emocional. Então foi exatamente isso, ao longo desses anos todos, que me fez, não, precisamos ter alguma ferramenta a mais, pode trazer um impacto. E com isso, há alguns anos, acabei fazendo treinamentos para mim próprios, como pessoa, como paciente, como ser humano, e acabei conhecendo a hipnose clínica. Me apaixonei pela área, junto com a programação neurolinguística, e daí comecei a entender, mas vem cá, como é que isso funciona, como é que isso realmente é, para que isso serve, e aí acabei me especializando em diversos cursos, treinamentos, pós-graduações, e hoje trabalho, além de tudo isso, a minha parte também da saúde emocional, especificamente ligado com a hipniatria, a hipnose clínica feita por médico, associando hipniatria com o uso da programação neurolinguística. Duas ferramentas juntas para trazer essa ferramenta emocional que o paciente precisa, agregando a parte clínica. E sim, trata toda a parte clínica, diagnósticos, tratamentos, medicações e todas as ferramentas para as doenças emocionais. Transtorno emocional, que vai nas causas do problema. Como resolver a causa, como otimizar e melhorar. Aí entra a hipnose, aí entra a hipnoterapia, como ferramenta clássica, essencial, maravilhosa para dar esse desempenho melhor. E aí a gente consegue juntar tudo numa coisa melhor. E daí começou uma nova conversa. Eu imagino que para a maior parte das pessoas, até mesmo como eu também, a gente sempre viu a hipnose ou na TV, como uma coisa quase mágica, Marcos Pontes, ou então... Bem dormido. Festa, uma coisa quase circense, assim, um show. Uhum. Como é que, assim, tem ou diferença técnica, ou diferença de aplicação, ou quais são os efeitos da hipnose nessa área da saúde? Uhum. Realmente, assim, um legado que o Brasil tem, nós temos isso, quem é da nossa geração, talvez um pouco mais velho do que nós, viu show de hipnose na televisão, aí Faustão, Gugu da época, né? Vendo assim, hipnose é um show, vai lá que dorme, come coisas esquisitas, fala coisas esquisitas, tem alucinações. Aquilo é verdade? Olha, gente, é possível, tá? A hipnose permite aquilo. Pode ter coisa combinada de palco, até pode, a gente não sabe. Mas, tecnicamente falando, sim, é possível que você
se você aceitar, se você concordar, que você possa ter momentos para fins de show, de entretenimento. É viável. Não é aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente gostaria. Por quê? Na minha opinião, a hipnose clínica, uma ferramenta que sempre existiu, ninguém inventou a hipnose, já tem registros de hipnose desde o Egito, 3.500 a.C., registros de hipnose Grécia Antiga, registro de hipnose em papiros muito antigos, como clínicas do sono. Né? O próprio o termo hipnose é ação sobre o sono. Se achava que você estava num estado de sonolência ou dormindo, então vem de hipnos. Né? Então se acreditava que a hipnose, não sabia bem o que era, mas é algo extremamente antigo e muito começou a ser estudado. Agora, atualmente no Brasil, há 10, 20, 30 anos atrás, o que se vira é isso, né? Pouco conteúdo técnico, pouca informação, poucas pessoas de fato aplicando a ferramenta de uma forma séria e aplicando para fazer show. Quem faz, tudo bem. Né? Em 1970 e poucos, inclusive, teve até um parecer presidencial proibindo hipnose no Brasil como show de entretenimento, pudesse gerar vergonha ou misticismo, daí por diante. Mas o que nós, médicos, hoje preconizamos é utilizar essa ferramenta para fins técnicos da saúde. Tá? Então, entendemos cada vez mais, nos últimos 10, 15, 20 anos, o quanto que a hipnose está amplamente baseada na neurociência. Quanto mais a quantidade de estudo que nós tivemos, entendemos que é uma ferramenta comprovada tecnicamente, comprovada cientificamente no mundo, comunidades europeias, comunidades norte-americanas. Desde 1970, isso vem cada vez mais se aprofundando. E desde 1999, a hipnose ela é avaliada e totalmente incentivada pelo Conselho Federal de Medicina, desde 1999, como técnica real, neurocientífica, que permite diagnóstico e tratamento. E não foi só o Conselho Federal de Medicina. Na sequência, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Fisioterapia, todos os grandes conselhos da saúde hoje no país são unânimes em reconhecer a hipnose clínica como ferramenta técnica, científica, extremamente válida para diagnóstico e tratamento de doenças emocionais. Então, quanto mais estudamos, mais nos aprofundamos de como funciona. Quanto mais a gente entende como funciona, a gente pode aplicar isso justamente para a saúde das pessoas. Isso tem dado modificações incríveis. Né? E como é que funciona, assim, falando em termos leigos? Tu programa o cérebro da pessoa ou tu ajuda ela a acessar, talvez, conhecimentos, digo assim, sobre os sentimentos dela, sobre ela mesma, que talvez conscientemente ela não acesse? Como é que funciona, assim? Ela precisa te dar informações, tu acessa essas informações que ela passa para te reprogramar? Como é que funciona? Toda conversa para uma hipnoterapia, para uma hipnose clínica, parte do pressuposto que a gente vai ter uma conversa antes com a pessoa. Qual o motivo ela está procurando? O que ela precisa resolver? O que ela precisa tratar? Então existe um problema, alguma coisa que ela não conseguiu, talvez por terapias convencionais, ou através mesmo de medicação. Bom, pode existir algum problema que ela não conseguiu resolver. E daí temos todas aquelas indicações de hipnose. Para que serve? Transtornos emocionais, como, vamos lá. Hipnose serve para ansiedade, depressão, fobias, medos, pânicos, problemas de traumas antigos e recentes, problemas de fissura, compulsões, maus hábitos, vícios, problemas físicos, como dores crônicas que não resolvem com medicação, problemas de insônia, problemas de gastrites relacionados a estresse, problemas de procrastinação. São pelo menos 15 grandes aplicações da hipnose clínica. Bom, eu tenho um problema e que é um candidato, bom, eu consigo utilizar essa ferramenta, a hipnose pode ser utilizada, como que ela funciona? Hipnose a gente tem que primeiro definir, é um estado diferenciado de foco e concentração. Tem pelo menos 5, 6 grandes definições de hipnose clínica, tá? Hipnose de maneira geral, mas a minha definição, arredondando num geral, de uma forma bem simples, é estado diferenciado de foco e concentração. Nada mais é do que foco e concentração. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas
poxa, eu não vou conseguir entrar em hipnose, não sei se consigo, cara, não sei se eu vou ser hipnotizado. Eu te digo o seguinte, pelo menos a cada 90 a 120 minutos, o nosso cérebro entra num estado de transe hipnoidal leve, automaticamente, como um sistema pré-programado de descanso, economia de energia e para que ele se remodele melhor. Eu não consigo me manter concentrado 100% o tempo inteiro. Então, fazer uma tarefa automaticamente, sem notar. Periodicamente ele se organiza e ele entra num estado de quase que um pré-relaxamento durante breves momentos. Tá? Então, respondendo à questão da tua colocação, né? A hipnose, ela é um estado natural. Não é uma coisa induzida. Ele é um estado que já existe. O estado hipnoidal, ele é um estado natural do cérebro. Eu apenas vou conduzir através de sugestões e comandos para que o nosso cérebro, se tiver de acordo com a pessoa, que ela foi brifada previamente, para que esse estado de alto foco e concentração, associado a um relaxamento, ele consiga entrar nessas ondas neurais de transe hipnótico, seja um transe hipnótico mais leve, um transe hipnótico moderado, ou até mesmo um transe hipnótico profundo, né? Para que, dependendo do objetivo, eu possa tratar uma coisa, mas eu vou conduzi-lo. Então, o hipnoterapeuta nada mais é do que como se fosse, por exemplo, um carro numa corrida de rally, sabe aqueles que andam de rally? O hipnoterapeuta é o cara que tem as cartas ali, vira para a direita, vira para a esquerda, e faz assim. Quem conduz, quem faz, quem executa é o paciente. Por isso quem diz que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque é ele que faz. A gente apenas conduz o processo. Para o processo natural que já existe espontaneamente no nosso cérebro. Agora que tu falou isso, eu até me lembrei, assim, desbloqueou da minha mente que alguns anos atrás eu li... Tem hipnotizado, hein? Outra vez já começou. Quem não sabe. Mas há uns anos atrás eu li numa super interessante que alguns estudos realizados com freiras assim, identificaram que durante a oração, realmente, o cérebro delas entrava num estado que era basicamente as mesmas ondas cerebrais de uma hipnose, assim. Isso é importantíssimo, né? Com todo respeito a todas as religiões, sem fazer qualquer distinção religiosa. Mas muitos chefes religiosos têm uma capacidade oratória muito boa. Automaticamente, quando ele te pedir assim, fecha os teus olhos, faz uma respiração profunda e te concentra. Automaticamente, quando tu fechar os olhos, respirar e começar a se concentrar naquilo que ele vai dizer, automaticamente nós estamos entrando num transe hipnótico leve. Que é chamada de ondas alfa. Tá? Então, eu saio do estado de vigília, que eu estou em ondas beta, que é o nosso estado nesse momento aqui, nós estamos em ondas beta, conversando, nosso lado racional extremamente ativo, e nós fazemos um início que é o transe hipnoidal. Basta fechar os olhos, 2, 3 respirações para relaxar e se concentrar. Concentrar naquilo que for dito, aquilo que for falado, numa oração, numa prece ou numa meditação. Quem pratica meditação, quem pratica mindfulness, entra nesse estado hipnoidal leve. Todos nós entramos no estado hipnoidal leve, muitas vezes sem nem perceber. Quer ver exemplos de estado hipnoidal leve que a gente não percebe? Eu tenho certeza que alguém aqui já em algum momento estava assistindo um filme, extremamente focado no filme, um filme muito interessante, tá ali, com foco, altamente focado, concentrado naquilo que o personagem está vivendo, e tu deleta aquilo que está acontecendo ao redor. Tu vai sentir as emoções, tu vai experienciar aquelas emoções, me emociono, choro, rio, dou risada, focado naquilo e nem vejo o tempo passar, nem me concentro, estou extremamente focado. Esquece os problemas da vida. Esquece ao redor, eu estou focadíssimo naquilo ali, porque é um estado de alto foco. Outro exemplo, por exemplo, aconteceu com vocês de pegar o carro, por exemplo, tá tão focado ou concentrado em alguma coisa, eu tenho que ir para tal lugar, e quando vê, tu começa a ir para outro, e tu nem te dá conta, o que eu tô fazendo aqui nesse caminho? Era para ir para tal lugar, e sem querer tu foi indo para outro. Normalmente é o lugar onde a gente está mais acostumado a ir, mas eu estava tão focado e concentrado em algumas coisas, eu estava num estado de transe hipnótico fisiológico, um estado leve. Vivo em estado de hipnose, que eu sou. Tá suscetível. A pessoa, então, assim, é foco e concentração. Tô procurando meu óculos, tô procurando a chave do carro, o telefone. Onde será que tá o meu óculos, tá na cabeça. E aí procura, vai, não acha. Então, são fenômenos que acontecem a todo momento. Por isso que as pessoas, hipnose é só quando... Não, hipnose é todo dia, toda hora. Hipnose é um estado naturalista do nosso cérebro. A gente só aprendeu a acessar ele e conduzir.
vou fazer de noite uma oração antes de dormir, independente da minha religião, vou estar num transe hipnoidal leve. Simples assim. Então, esses fenômenos hipnóticos acontecem todo momento. Basta a gente, se a gente quiser, o que a gente faz? Aproveita isso de uma forma profissional, técnica, aprofunda esse transe hipnoidal leve para um transe mais profundo, se eu tenho a intenção de fazer o quê? Reprogramar alguma coisa. O que eu quero? Quero acessar uma emoção antiga? Eu quero acessar uma causa de uma doença emocional que eu não sei? Ou que eu sei, mas eu quero ressignificar ela lá na origem? Então, a gente já entendeu que num transe, num estado de vigília, que nós estamos conversando aqui, em ondas que é totalmente acordado, eu estou conversando com o teu lado do teu córtex cerebral, que é o que define razão, que é o que define tomada de decisão. Eu não estou me comunicando com o teu lado mais profundo, que é o teu lado que nós chamamos de subconsciente, que é onde está a origem das emoções, que é o nosso sistema límbico. Agora, a hora que nós entramos no estado hipnótico, eu vou dar comandos e sugestões, e eu entro no estado hipnótico um pouco mais profundo, momentaneamente a minha faculdade crítica de senso, de julgamento, de tomar decisão, fica levemente distraída e rebaixada, e eu, como paciente, consigo acessar, sendo conduzido pelo hipnoterapeuta, o lado muito mais emotivo da onde vem do lado emocional. E aí, não é que eu quero pesquisar o quê? Por que eu tenho um trauma? Por que eu tenho uma fobia de aranha, uma fobia de altura? Por que eu como compulsivamente e não consigo entender por quê? Existe alguma causa emocional para isso? Por que eu sou ansioso para qualquer coisa? Parece que qualquer coisa me desperta um estado de ansiedade. Nós não nascemos com essa programação. Agora te hipnotizou quando ele fez assim. E a gente consegue acessar, muitas vezes, a causa do problema, seja uma origem para descobrir o que foi, ou reprogramar. Porque se tu entenderes a hipnose como um veículo de acesso, eu simplesmente uso a hipnose num transe hipnoidal mais profundo, um transe hipnótico mais profundo, para acessar um local. Ali eu posso descobrir informações úteis para os dois, para que a gente possa trabalhar essas informações ao nosso favor, ou reprogramar. Eu tenho uma sensação, por exemplo, vivi um trauma de um capotamento de um carro, tive um acidente seríssimo e hoje eu não consigo mais entrar no carro. Eu tenho pânico, eu entro, começo a passar mal, tive um acidente. Então o que nós fazemos? A gente reprograma, a gente reconfigura as emoções ligado àquilo naquele momento daquela época. A gente, como se a gente estivesse desligando as emoções negativas ligadas àquela memória e reinstalando emoções novas, melhores, neutras, para que aquele trauma pare de gerar aquela série de sensações e emoções. Seria o que faz uma terapia. Isso. Porém, uma terapia pode levar 5 anos, 2 anos, 10 anos. Eu acho que isso vai convergir com a pergunta que eu estava fazendo também, mas termina aí. Eu ia fazer agora, mas pode terminar. Não, diria que a lógica é essa. Só que aí com conversa. E com conversa, às vezes, tem um convencimento. Tu tem que primeiro identificar, se convencer, ver e começar a praticar aquilo muitas vezes até que... Isso, até vou perguntar junto que a resposta vai ser a mesma. Não é um tratamento mágico, por assim dizer, né? Não é uma sessão que a pessoa vai sair, pô, reconfigurei e acabou todos os meus problemas. Hoje a gente... Não, claro, nunca não vou dizer nunca. Dependendo da situação, por exemplo, fobia, tá? Pânico e fobia. Fobia de altura, fobia de... diz aí um medo de... Aranha. Eu fico medo de aranha, mas é fóbico, tá? Não é assim, eu não gosto de barata. Tu sabe exatamente qual é a tua fobia. Vai chegar lá e vai dizer, tenho medo de rato. Quero tratar essa fobia porque isso realmente... Comportamentos fóbicos, muitas vezes, podem ser anulados e revertidos em uma única sessão de hipnoterapia. Porque a causa emocional é tão grande e o acesso é tão pontual, como a hipnose com PNL é extremamente focado e pontual, não é uma coisa vaga e ampla. Eu pego um único problema e pontualmente, incisivamente sobre aquilo ali. É possível que numa única sessão. Será? Digo isso como pessoa que viveu isso. Eu desenvolvi uma fobia de altura muito grande, depois de velho já. Tá? Não busquei as causas disso, poderia ter buscado as causas do porquê desenvolvi essa fobia. O medo de altura era terrível. Não conseguia mais chegar perto de janela, varanda, nada, extremamente negativo. E durante um dos treinamentos que fiz, imersivos, com técnicas de PNL, em um desses treinamentos havia uma sessão específica onde foi feita uma única dinâmica, uma única sessão que envolveu tratamento para a questão fóbico de altura.
Isso uma vez, problema resolvido. Sair daquele treinamento assim, mas será que resolveu mesmo? Uma vez só? Será que dura? Será que matou a charada? Essa era outra pergunta que eu tinha também. Vou chegar lá. Tinha prazo de validade. Prazo, claro. Então eu fui testar. Fiz o treinamento e testei. Né? E como é que eu fui testar o meu medo de altura? Fui pular de paraquedas. De uma forma bem simples. Né? Como médico, técnico, cartesiano, matemática, as coisas ali. Bom, tem que ter uma prova, tem que ter uma causa, tem que ter uma explicação, tem que ter um fundamento. Eu como pessoa sou assim, né? Não consigo só, tipo, vou acreditar, não acreditar, mas vem cá, mas como é que é? Tem embasamento? Tem técnico? É verídico? Como é que isso funciona? Então, fui botar a prova. Não conhecia ainda como funcionava exatamente na época, então assim, mas entendi que, tipo, olha, em princípio tá ok. Peguei nas janelas, tudo bem. Bom, vamos botar então no nível máximo. Vamos ver se realmente funciona. E de fato funcionou. Não tive nenhuma experiência fóbica. Pulei, gostei, curti lá o salto de paraquedas e tive medo. Pânico não, senão eu tinha capotado lá dentro do avião. Né? Chegar no parapeito do avião ali, você pira de medo, né? Agora, claro que dependendo do problema, a gente vai trabalhar em 2, 4, 5 sessões. Qual que é a grande diferença da hipnose clínica com PNL versus outras terapias? Todas têm as suas indicações, respeitamos todas, cada um com as suas necessidades, né? Mas, iminentemente, uma tremenda diferença é que ela é extremamente rápida. Tem hoje um termo cunhado como terapia ultra rápida, né? Se eu for comparar com, por exemplo, psicanálise, 2 anos, 4 anos, 5 anos, algumas terapias convencionais, muitos meses, né? Para aquele problema, se nós aplicarmos a técnica da hipnose clínica com PNL, talvez 3, 4 ou menos encontros. Então, assim, né? Então, 3, 4 sessões, ao invés de, vamos botar uma sessão por semana, então dura o quê? 4 encontros no mês. É possível que em um mês ela consiga eliminar o problema. É possível que em 3 a 5 sessões a gente brinca assim, na pior das hipóteses, melhora muito. E a gente corre um sério risco de resolver o problema, se for uma causa essencialmente emocional. Um dos grandes criadores da PNL diz assim, para doenças e transtornos e problemas emocionais, use ferramentas emocionais. Então, claro que a gente vai usar de todas as ferramentas possíveis. Dentro da hipniatria como médico, vou utilizar diagnóstico, é clínico, é fisiológico, é biológico, da onde vem aquela disfunção? É físico ou emocional? Se for físico, ferramentas para tratamento físico, medicação, compensação neuroquímica, buscar um equilíbrio neuroquímico do meu cérebro, fundamental. Mas se eu posso também utilizar uma ferramenta de saúde emocional, né? Para que eu vou poder conseguir acessar as causas, reprogramar configurações, eu consigo literalmente reinstalar e modificar isso de uma forma que talvez ali 1, 2, 3 meses depois a própria medicação não faça mais sentido. Ou de repente até redução, né? Porque como tu falou ali, para Uma questão de redução quem gradual. tem dores crônicas, que tomam Exato. muito medicamentos Uma das fortes. indicações é a gente poder modular. E o mais interessante, quanto mais vezes a pessoa faz, e ela pode ser treinada a fazer uma auto-hipnose em casa depois. Né? Então, como tudo que é treino na vida, né? Quem faz academia, quem faz atividade física, quanto mais eu treino, melhor eu fico. Na ansiedade, existe, por exemplo, na ansiedade, o mecanismo que acontece no teu cérebro. Cada vez que eu sou exposto àquela situação dispara uma série de gatilhos, os gatilhos disparam uma série de substâncias, isso me gera uma sensação. Vamos lá, palpitação, formigamento, dor no peito, suador, mal-estar, sensação de extremo mal-estar. Existe uma rota neural para isso acontecer no nosso sistema. Eu não nasci com isso. Isso em algum momento foi instalado. E houve um aprendizado disso no meu cérebro. Quanto mais vezes eu repito isso, melhor eu me torno em me ficar ansioso. Quanto mais ansiedade eu tenho, melhor eu vou ficando nisso. Porque aquela rota neural vai sendo disparada inúmeras vezes, ela vai ficando extremamente vigente, extremamente aflorada. Então aquilo se manifesta muitas vezes. Da mesma maneira como existe um aprendizado para ter um comportamento negativo, a hipnose clínica, junto com a PNL, eu vou instalar e programar um comportamento melhor, aquilo que a gente quer, aquilo que eu vou ter um comportamento mais eficaz. E quanto mais eu treinar e disparar aqueles mecanismos, mais aquilo dura. E isso vem justamente, né, a corroborar a pergunta que tu fez. Quanto tempo dura uma hipnose? A hipnose vai durar só na hora.
vou fazer a sessão de hipnose ali, 45 minutos, 1h30. Ali muito bom, depois não dura mais. Muito fácil explicar isso. Conhece gente que alguma vez sofreu algum trauma na vida? Ou uma sensação muito ruim e até hoje, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, sente aquela sensação, ainda tem aquela experiência negativa de alguma coisa muito ruim? Tem. Né? Por exemplo, se tocar a música do Ayrton Senna na televisão, não vai trazer aquela memória das manhãs de domingo, as corridas, pegamos, né? Corrida de Fórmula 1, aquilo traz uma emoção, uma sensação, todo o mecanismo vem a ser aflorado. As pessoas, às vezes, até que parece que procuram sentir aquela dor, assim, de vez em quando, sabe? Tem gente que acaba tendo um comportamento ruim. Né? Até procurando, às vezes, disparar esses gatilhos, né? Mas isso, de certa forma, ninguém foi lá e fez uma hipnose clínica para a pessoa criar aquele trauma. Aquele trauma aconteceu por um mecanismo natural do cérebro que acontece em algumas etapas e aquilo ali instala um processo negativo. Então cria-se uma experiência. Tudo que eu ouvi, senti, por exemplo, a história do capotamento. Estou lá dirigindo, ouvindo minha música, tranquilo, pensando nas minhas coisas, na minha família, no meu filho, daqui a pouco, do nada, eu estava num momento emocional, pá! Bateu do meu lado, um barulho, um estrondo, o barulho do vidro quebrando, ficou tudo escuro, o carro saiu capotando e bum, 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 bate. O carro termina de capotar, vem outro carro e pum, bate de novo. O que aconteceu? Uma experiência altamente emocional, com velocidade e repetição. Isso gera uma informação, uma experiência para o teu cérebro. A gente vai dizer assim, trauma instalado com sucesso. Porque aconteceu os mecanismos necessários para que aquela experiência seja formada. Tudo que eu senti, ouvi, visualizei, gerou uma emoção, no caso, uma emoção terrível. Essa emoção vai gerar uma memória daquele momento terrível, aquilo forma uma experiência. Aquilo está instalado. A pessoa sai do carro trêmula, completamente descompensada. Daqui 1 mês ela não consegue mais dirigir. Ela entra no carro, o que acontece? Pum! Liga toda aquela sensação negativa de trauma. E é muito incrível que, às vezes, a música que tocava na hora cruza com um cheiro ou com outra lembrança e, do nada, umas coisas... Associa. É isso que eu ia volta perguntar, aquela mesma coisa. Associa. Aquela música que ela estava ouvindo, no caso do acidente, por exemplo, ela pode já começar a desencadear. Então, tem pessoas, por exemplo, hoje, agora, a realidade atual, né, depois das enchentes que passamos. Quantas pessoas hoje em dia já deram relatos em vários locais de sessões de tratamento psicológico, né? Começa a chover forte, começa a passar mal. Já começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, começa a vontade de chorar. Eu já vi, gente, assim. Sim. Que é, tipo, o segundo dia que chove. Já começa a sentir mal-estar. Por quê? Nós tivemos gerou um imprinting, eu criei uma experiência emocional, no caso negativa, que está vinculado talvez com um som, com um barulho, com uma imagem, com uma sensação. Mas aquilo está instalado. A hora que eu evoco, volta. Não é mesmo? Então, assim, quanto tempo vai durar isso? Alguém fez hipnose na pessoa para isso acontecer? Não. É um mecanismo normal. O que sabemos é, quanto mais emoção tiver, mais grave. Tu lembra o que tu comeu há 40 dias atrás no almoço? Provavelmente não. O que eu comi hoje. Né? Mas talvez vai lembrar daquele Réveillon, talvez vai lembrar do aniversário do filho, do pai, aquela viagem de férias com a família que foi há 5, 10 anos atrás. Ou quando teve infecção intestinal. Quando tive um momento ruim que parei no hospital. E não vai comer nunca mais aquele prato. Nunca mais vou comer aquilo, porque aquilo gerou uma memória, gerou uma experiência. A gente simplesmente descobriu como que isso forma, quais são os passo a passos para se formar essas experiências positivas ou negativas. A gente esquadrinhou esse processo e a gente usa isso agora para gerar e implantar uma experiência boa, uma experiência positiva. Se for pouca emoção, dure pouco. Se for muita emoção envolvida, e a gente usa recursos audiovisuais, sinestésicos, auditivos, de várias técnicas da hipnose, para que isso gere uma maior quantidade de emoção possível. E a hora que eu gero emoção suficiente, esse processo, uma única vez, pode estar gravado o resto da vida. Da mesma maneira como aquele capotamento que aconteceu há 20 anos atrás, está gravado o resto da vida. Se ele lembrar daquilo, na hora vem a sensação.
Na hora ele traz aquele estado. O que a gente faz é instalar um estado emocional favorável, positivo nessa pessoa, e a gente usa uma técnica chamada ancoragem, que a gente faz com que o paciente, a pessoa, acesse, depois da sessão da hipnose, esse estado favorável que ela quer. Eu quero ter um estado de tranquilização quando eu estiver numa extrema ansiedade. Então eu vou gerar esse estado de tranquilização e relaxamento e segurança num transe hipnótico profundo. Nós criamos e montamos esse estado e eu dou para esse paciente, para essa pessoa, âncoras para que ela possa acessar esse estado em outros momentos. Assim como, por exemplo, ouvir a música de Ayrton Senna. Tocou a música de Ayrton Senna, veio aquele estado. Tocou a música da Xuxa no Parabéns, veio aquele estado. A hora que eu acesso a minha âncora, existe um método de ancoragem, eu trago esse estado à tona naquele momento. Eu implantei esse estado no meu subconsciente e eu trago ele para a superfície quando me for necessário. Para ter segurança, para ter tranquilidade, para ter calma, para ter coragem, para falar em público, para dirigir, para fazer uma prova. A qualquer momento é possível. É possível, contanto que isso tenha sido já previamente trabalhado ou instalado previamente com técnicas que trabalham com emoção e mecanismos para poder se criar aquele novo caminho neural. E aí o caminho neural velho simplesmente sai. Num trauma, por exemplo, como um acidente grave, a pessoa não consegue mais entrar no carro, a gente acessa essa emoção, se foi realmente isso, volta aquele momento daquela emoção e a gente reprograma com outras emoções no lugar. Eu amenizo e desensibilizo a emoção do horror e colocamos outras emoções favoráveis no lugar. E aí a pessoa sai do transe hipnótico. Quando ela se lembrar do evento do capotamento, vai dizer assim, tá tão ruim assim? Tá sentindo aquilo? Não, não sinto mais. Ué, mas esqueceu o capotamento? Não, não esqueci. Jamais vamos apagar a memória. Sim. Não tem como apagar a memória. Tem como a gente reprogramar a emoção associada ao fato. A experiência muda. O que ela sente sobre aquilo. Exatamente. Mas não no nível de conversa, no nível da vigília. Isso não tem como acontecer no nível de vigília. Por isso que muitas das terapias convencionais, que só trabalham com nível de vigília, que é a conversação básica, ajuda. Mas muitas vezes a gente precisa de uma ferramenta que entra num plano mais profundo. Um plano bem mais abaixo do nível de vigília, que é num plano onde eu acesso as raízes das emoções. Então imagina, se tu conseguir acessar essa raiz dessa emoção, pegar nela, e tiver a oportunidade de reprogramar ela, diminua a sensação negativa e implementa uma melhor e faz com que ele acesse depois, 1 dia depois, 3 dias depois, 5 dias depois, repetidamente a sensação melhor, eu praticamente minimizo ou aniquilo aquela emoção negativa. Que tu vai retreinar o teu cérebro. Exatamente, eu retreino o meu cérebro. Eu treino ele a dormir, eu treino ele a ter mais foco, eu treino ele a estudar melhor, eu treino ele a ficar mais calmo, menos ansiedade, eu treino ele a me sentir mais alegre, mais disposto, com mais vigor quando estou deprimido. Eu vou acessar um estado interno, eu vou elicitar um estado interno que todos nós temos, mas que numa sessão de hipnose eu vou hipermontar esse estado para que ele possa acessar esse estado depois. Então não é só durante a hipnose que a hipnose funciona. A hipnose com PNL te dá a oportunidade de ter um estado persistentemente duradouro. Quanto mais emoção tiver focado, mais isso vai ser elicitado. Da mesma maneira que o trauma aconteceu no capotamento. Extremamente emocional, extremamente negativo. Talvez fique registrado pro resto da vida. Se a pessoa talvez nunca tratar aquilo ali, ela nunca vai conseguir se livrar daquela emoção negativa. Pode ser um divórcio, uma separação, uma dívida, um momento com o filho, com o pai, não sei. Algo aconteceu muito negativo que ficou muito marcado. A gente aprendeu como é que marca. A gente marca ao contrário. Sim. E assim a gente consegue... Por isso que o uso da programação neurolinguística é o que a gente chama de reprogramação neurolinguística. Eu acesso a causa e reprogramo. Nada mais é do que alterar aquele hábito que toda vez que acontecia aquilo, eu já tinha o hábito de pensar daquela forma, tu vai lá e reprograma e vai retreinando aquilo ali. Porque tu talvez nem sinta mais aquela emoção. Quando tu lembrar daquele fato, eu me sentia assim, toda vez que acontecia, eu me sentia assim. Quando acontecer de novo, tu vai dizer, não me sinto assim mais. Porque às vezes é tão forte que não tem sentido nenhum e a cabeça da pessoa já pensa, toda vez que acontece isso. Porque já tem um programa instalado, que tu não nasce com isso. Todas as experiências que temos, a gente vai acrescentando no longo da vida. Umas melhores, outras piores, umas muito intensas, outras nem tanto.
Mas o fato é, situações como depressão, ansiedade, fobia, pânico, a imensa maioria delas tem causas e gatilhos emocionais muito fortes ligados. Muitas vezes a pessoa sabe o que é, outras ela nem tem nem ideia. Cansa de acontecer numa sessão de hipnoterapia, a gente evocar aquela emoção e ver uma coisa completamente diferente. A pessoa nem imaginava que era daquilo, e ela se surpreende. Ah, mas nunca imaginei que podia vir daquilo. Ok, agora a gente sabe, justo, sabemos. Já trouxe isso para o consciente. Reprogramamos 3, 4, 5 sessões com diversas técnicas diferentes. A gente cerca aquela emoção de todos os lados e coloca uma versão melhor. Por isso que a gente brinca, é como se tu acessar o teu computador, tira a placa-mãe e bota uma placa-mãe nova. Sim. A hora que tu ligar o teu computador, vai ser totalmente diferente. E agora, sobre riscos, até nem digo risco clínico, mas eu digo assim, o risco de quem explora a hipnose de uma forma lúdica mesmo. É igual eu te relatei um pouco antes do programa, né? Fui numa festa de aniversário de criança, tinha um animador E era hipnotizando. hipnotista. Isso, e claro, foram coisas leves, tipo, eu disse, pra quem acha que não funciona, eu sou testemunha, né? Funciona muito. O cara disse, todo mundo aqui se chama, acho que era Ronaldo. Sim. Aí dizia, apontava pra minha sogra, qual é o nome dela? E eu queria falar Ângela, que eu tava com Sim. sede. E não saía. Aí dizia, Ronaldo saía. Ronaldo, isso aí. Todo mundo assim. Exatamente. Teve outra que ele disse, tem uma agulha na tua cadeira. Me despertou assim, tô bem, né? Agora senta. Eu ia sentar e começava a sentir a dor pra tirar uma agulha. Então... Mas qual é o risco, assim, tipo, daqui a pouco alguma coisa assim que o cara vai ali na brincadeira para um profissional, que não é nem médico, às vezes fez um curso de hipnose, alguma coisa, tem algum risco, assim, de algum efeito permanente ou duradouro? Talvez essa seja uma das grandes coisas maravilhosas da hipnose. É assim, não há nenhum efeito colateral pós. Tá? Por mais que a pessoa faça uma sessão de hipnose e aquilo, as sugestões, os programas novos que ela vai instalar, se ela não conseguiu executar de forma técnica adequada, a pior coisa que pode acontecer é não ter efeito nenhum a longo prazo. Então, assim, não há hoje nenhuma contraindicação, contanto que você seja uma pessoa saudável. Vamos deixar bem claro isso. Não é indicado fazer uma sessão de hipnose para as pessoas que têm, por exemplo, um grau de autismo severo, pessoas que sofrem de esquizofrenia, doenças mentais severas, porque ela não tem um funcionamento cerebral idêntico e tem alterações psiquiátricas muito importantes. Agora, para a gente poder fazer, partir do pressuposto que a pessoa é saudável, a pessoa tem um quadro, o psique dela é normal, né? Ela não tem uma doença psiquiátrica severa, não há nada que possa ser feito dentro da hipnose que vai gerar um efeito colateral. Vou participar de um show, vou participar ali de uma brincadeira, do aniversário. Bom, primeiro, me coloco à disposição. Eu quero ter essa experiência, Isso, eu quero participar. Agora, vai ficar alguma coisa depois? Se ele me der uma sugestão lá, que tu falou assim, eu vou chamar de Ronaldo. Questão de poucos minutos, quando terminar a exposição, terminar a brincadeira, aquela sugestão, com uma sugestão tão boba, tão pueril, em poucos minutos a sugestão se vai embora. Se ele continuasse insistindo muito tempo na brincadeira, ele teria que ficar reforçando aquela sugestão várias vezes, porque ela ia perder a eficácia. Eu chamo minha sogra de Ronaldo. Né? Então aquilo ia perder, não tem uma contraindicação, não tem um risco maior, né? E nem muito menos para terapia, muito menos aquilo que a gente usa para brincadeira, palco. O que vai acontecer? Vai sair do transe hipnótico, quem entra num transe hipnótico mais profundo. No teu caso, por exemplo, como tu já foi hipnotizado, tu certamente entra num transe profundo, né, que é o transe sonambúlico. Eu conseguiria que tu tivesse uma alucinação visual, tu vai ver coisas que tu quiser, vai trocar nome, letra, apagar número. Então, assim, dá para fazer essa confusão como uma brincadeira, porque o teu cérebro permite que tu entre nesse plano mais profundo. Embora eu não consiga tirar de ti a tua senha do banco, não consigo pedir coisas antiéticas e morais, porque feriria coisas básicas como pessoa da tua segurança, da tua autopreservação. Mas não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhum risco, né? Contanto que você seja saudável. E nem da terapia. A terapia tem riscos? Não. Então, assim, muito diferente de um remédio, muito diferente de medicações vou entrar em hipnose. Tem risco entrar em hipnose? Não.
as sugestões hipnóticas vão te trazer algum problema a longo prazo? Nenhum, só vão te melhorar. Né? A pior das hipóteses, não sejam sugestões tão boas, tão duradouras, não foi tão bem instalado aquilo. Mas se é algo que foi bem trabalhado e bem feito, pode ter uma durabilidade, talvez, pro resto da vida. E pode mudar completamente a maneira como tu vê, percebe, trabalha um problema. E às vezes não é só problema, gente. Às vezes pode ser para performance. Eu quero ter uma performance melhor, eu quero ser menos sonolento de manhã, menos preguiçoso. Eu não quero... às vezes eu tô meio, né, procrastinação, fico me embromando. Eu quero ter mais vitalidade, mais vigor para ler, para estudar. Então, vamos programar esse estado e no momento que eu vou fazer lá o concurso, a minha prova, vou estudar, eu vou elicitar aquele estado interno que eu aprendi, foi programado na sessão de hipnose, para que naquele momento eu acesso. E aí eu tenho aquela emoção a meu favor. Tu vai utilizar a âncora que tu falou. As âncoras, exatamente. E por que tu acha que, por exemplo, acredito que eu sei a resposta, mas vamos lá. Por que tu acha que não é utilizado para, por exemplo, esporte de alta performance? Porque pelo que tu tá me dizendo, isso seria algo incrível pro atleta que se sente nervoso em campo. Quem disse numa final que não é utilizado? É utilizado? Então, vamos lá. Tem coisas que eram utilizadas que nem se sabia. Dá um exemplo clássico. Tu já deve ter visto algum jogo do Brasil no tempo da Hortência, no basquete. Talvez tu deve te lembrar que cada vez que ela ia parar pra fazer uma festa, ela fazia assim. E lá e fazia... Assim, ela já tinha ancorado nela um estado de relaxamento e concentração, tá? Sem saber ou sem programar, mas cada vez que ela parava, ela concentrava, fazia aquele gesto, aquela respiração, aquilo ali citava o estado de alto foco e desempenho que ela tinha como uma excelente profissional, ela executava o arremesso. Barulheira, estádio, gente, ela licitava aquilo. Então aquilo era não preparado, mas o mecanismo, eu falei, não é um mecanismo artificial, ele existe em nós. Agora, já teve trabalhos feitos com ferramenta de inteligência emocional, por exemplo, em times de vôlei em São Paulo, tá? E todos eles foram colocados no estado de alta performance sobre ferramentas emocionais, utilizando PNL, hipnose, para elicitar um estado de alta concentração, alta garra, alto vigor, através de música. Então, em cada intervalo que tinha dos pontos, de um set para o outro, vai para o banco, toda vez que dentro do estádio deles, eles estavam nos intervalos ali, durante o jogo, pum, tocava a música. Uma música aleatória. E para a maioria das pessoas, na plateia, tá tocando música, tá tocando outra música legal. Para todos eles que estavam ali no banco, ali, falando com o técnico, a hora que entra a música, o que acontece? Ativa a âncora, ele cita aquele estado de alta performance, alto desempenho, motivação, foco, energia. E os caras voltavam à guerra. Eles estavam num estado de alta emoção. Olha só como acontece. E às vezes sem saber. Já viram luta de MMA. Né? Já quando aconteceu com um cara no meio da luta ali, num estado de alta foco, concentração, quebrou uma mão, quebrou um nariz, brincou uma costela e o cara nem viu, nem se deu conta. Ele tá num estado acima da vigília, tá em ondas gama, de maior de 40 Hz, tá? Que ele tá tão focado, e naquele momento que vai acontecer ali, uma briga, um golpe, um soco, quebrou, não sentiu, ele tava anestesiado, ele não sentiu dor, ele tava tão... Depois sim, quando ele vai sair daquele estado de gama, ele vai voltar pra vigília, ele vai relaxar, minha costela, quebrei meu dedo, quebrei a mão, mas ele entra, ele vai elicitar um estado altamente focado de desempenho, que talvez naquele momento ele entra num estado combativo, ele não vai ter a resposta à dor. Eu sempre perguntei isso, e tu dizia que é corpo quente, e eu pensava, cara, por mais que tu esteja só com adrenalina no corpo quente, não vai te fazer daquele nas Olimpíadas, essa ginástica... uma colega que quebrou acho que uns 3 ou 4 dedos num jogo de vôlei no Jergues e seguiu até o final do jogo. Talvez nem tenha percebido. Esqueci o nome agora da menina, a ginástica, a norte-americana, aquela que ganhou muitas medalhas. Simone Biles. Isso, essa moça aí, tá? Agora ficou dentro do mundo da PNL, da hipnose, que eu acompanho isso, vários trechos que um pouco antes dela começar a fazer ali os saltos, os exercícios, né, de solo, barra, isso, aquilo, filmaram ela antes de entrar, ele citando âncoras. Né? Ela falava, isso aqui, eu sou isso aqui, eu decorava o estado. E aí ela trazia aquele estado em seguida aí, alta performance.
Hoje em dia, jogadores de tênis, por exemplo, caras aí que estão multimilionários, aí, os grandes campeões de tênis, todos eles são excelentes atletas. Qual que é o grande trabalho que eles fazem? Inteligência emocional de desempenho e performance. Vou trabalhar só com o emocional deles. Porque o cara perde por quê? Não porque o cara não sabe jogar, correr, bater, porque fica nervoso, porque fica tenso, começa a errar, ele dá margem a outras emoções. É porque é bem comum, assim, a gente vê, por exemplo, no futebol, que o time tomou um jogo, desarma. O pessoal já não consegue mais segurar, já começa a errar um monte. Tipo o Brasil no 7-1 para a Alemanha, Isso, entendeu? É isso aí. Só desandou. Então, assim, o que faltou ali? Claro, preparo de inteligência emocional para aqueles jogadores que estão ali, para que no momento do intervalo alguma coisa, para tudo, reseta, volta para outro estado. Porque ali virou, tô perdendo, acabou. Então, assim, deixaram emoções tomar conta Será que não de seria uma série de coisas. uma diferença? Agora a gente meio que despocou, mas é interessante falar sobre isso, porque a gente vive olhando, tipo, o Brasil, ou os jogos aqui do Grêmio, do Inter, leva um gol e... Só que lá na Europa, muitas vezes, a gente só fala do profissionalismo e da mentalidade dos caras, que eles levam um gol, não se abalam, e os caras são profissionais. Será que é só isso? Ou tem a parte de inteligência emocional muito melhor Sem preparada e já profissionalizada, digamos assim? Sem dúvida. Tem trabalho de inteligência emocional a todo momento. Hoje, no esporte de alta performance, empresas e corporações de alta performance, antigamente só se contratava empresas norte-americanas, aí pega a Google, por exemplo, contratava só grandes experts, que tenham só grandes conhecimentos técnicos, mas às vezes pessoas com baixíssima capacidade de inteligência emocional. Eita, briga, todo Era aqueles mundo, gênios, aquelas completamente pessoas surtadas, digamos assim, Isso. vamos dizer, de uma maneira ruim, mas assim, pessoas que não tinham ferramentas de inteligência emocional. Então, a hora que tu aplica técnicas de hipnose clínica com técnicas de programação neurolinguística, tu melhora dramaticamente a capacidade, porque tu dá mais ferramentas de inteligência emocional. E se a pessoa não tem aquele estado, a gente cria, a gente computa, a gente insere aquele estado para que isso gere uma performance melhor, dependendo da área. Então, cada vez mais as empresas estão contratando pessoas que tenham capacitação com ferramentas de inteligência emocional. Não só aquelas que sabem muito, mas que têm o lado emotivo emocional muito já balizado, controlado, com alta performance. Porque conhecimento se aprende, né? Às vezes é melhor pegar uma pessoa que vai ser menos problemática na empresa e capacitar ela do que... Exatamente. Eu posso capacitar tecnicamente ela, mas uma pessoa disruptiva, uma pessoa briguenta, uma pessoa irritadiça, uma pessoa que não sabe lidar com um grupo, não sabe trabalhar em equipe, dificilmente ela vai conseguir ter uma boa performance. Dá para melhorar? Dá. Inclusive hoje em Porto Alegre, eu já fiz vários treinamentos disso, tem institutos que só exercem treinamentos de alta performance de inteligência emocional. Com técnicas de quê? Hipnose e programação neurolinguística, baseado totalmente em hipnoterapia. Para que tu faça treinamentos imersivos para alta performance. Mas eu não consigo falar em alta performance de inteligência emocional se eu ficar só no nível da vigília, do papo, da conversa. Por isso que é bom assistir uma palestra, é bom ler um livro de autoajuda, ler um livro de orientações, ouvir uma aula, tudo isso é muito ótimo. Mas eu saio dali, eu vou esquecer, talvez aquilo não tenha entrado. Por quê? Não tem repetição, não tem velocidade, não tem emoção suficiente. Quando eu tenho uma experiência altamente emotiva, altamente profunda, eu vou conseguir te gerar um estado que vai ficar contigo para o teu benefício, seja aquilo que tu quiser. Então, no treinamento de alta performance, entra muito profundo o trabalho com as emoções, o trabalho... Aí sim, gera modificações profundas, que é o mesmo que a gente faz na hipnose. Eu vou diminuir emoções negativas, mas eu tenho que botar outras melhores no lugar. Sim. E eu vou instalar elas. Vou sugestionar elas para ti de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua ideia, para que tu tenha essas opções para ti. E naturalmente faz assim, muito. Por isso que tu vai ter, consequentemente, quem faz a terapia com PNL, programação neurolinguística e hipnose clínica, naturalmente vai melhorar a performance de um monte de coisa. Ah, você empresário Não. que não sabe o que fazer, olha. Hoje em dia, tanto é que vendas. Pô, gente, neuromarketing, propaganda hoje em dia na televisão, propaganda que te dá uma vontade louca de comer aquele negócio, dá uma vontade de comprar aquele negócio. Olha que bacana aquilo. Ele tá usando de uma série de elementos visual, auditivo, cinestésico, perceptivo, que vai provocar e elicitar emoções no teu cérebro para que isso gere um comportamento.
Até eu É tava tudo vendo. montado para isso, entendeu? Sim. Eu tava vendo que é tão comum marcas de comida terem os logos vermelho e amarelo porque é uma cor associada à fome. Que a pessoa olha, tô com fome. Tem muita, então assim, hoje em dia cada vez mais se estuda e se emprega isso o tempo inteiro, tá? Então, técnicas de hipnose conversacional. Eu não preciso necessariamente colocar a pessoa num transe profundo, mas já há modulações junto com a neurolinguística. De que maneira, de que fraseologia, de que maneira linguística, verbal e não verbal, vai fazer com que tu acesse estado de crie modificação. Eu posso ser mais sugestionado, eu posso ser mais eficiente na minha linha de comunicação, eu uso ferramentas de hipnose conversacional. Então a gente, por exemplo, numa consulta médica dentro da hipniatria, né? Claro, a consulta o trabalho de hipnose clínica vai haver, claro, um transe formal, precisa eventualmente, vai precisar. Mas em todas elas a gente também usa de ferramentas da hipnose conversacional para que a gente possa gerar um estado de maior segurança, um estado de maior confiabilidade, para que a pessoa se sinta melhor, para que eu consiga ter uma comunicação mais clara e eficaz, as orientações que eu passo sejam mais duradouras, para que a pessoa tenha mais certeza e segurança daquilo que ela está ouvindo. É porque Né? muitas vezes a pessoa pode estar consultando contigo por um problema de saúde, físico mesmo. Mas Sim. tu precisa saber a origem, alguma coisa que ela fez, e talvez ela sinta vergonha, se sinta desconfortável de falar. Aí pra ir ela ir relaxando e. Exatamente. E é possível replicar, por exemplo, o inverso. Eu sou um atendente ou alguma coisa da minha empresa e eu lido com público externo. E muitas vezes o retorno é agressivo. Mas eu aprendo palavras ou formas de me comunicar que eu consiga neutralizar isso já na pessoa, técnicas. A gente consegue não só neutralizar, como conduzir. É possível também. Sem dúvida. Pode não só receber uma informação verbal ou não verbal extremamente agressiva contra mim, ou por. Né, nem contra mim, mas. Sim. Né, Que seja contra a empresa que eu tô ali, mas ou eu recebendo ali, vamos dizer, o cara ali naquela reclamação ali, Ficar vou fazer pleno, como se diz no assim. saque, né? Serviço de atendimento do consumidor. Vai lá e o cara vai pra cima. Verbal e não verbalmente. Há como conduzir? Sem dúvida. Técnicas de rapport, técnicas de linguagem toda montada dentro da hipnose não verbal, da hipnose verbal e não verbal, para que eu consiga, eu me equiparo com ele, o subconsciente dele se identifica com o meu, nós fazemos um pacing, que se chama, a gente entra no mesmo sistema, depois a gente faz o leading. Então, ele se identifica comigo. Quer ver uma coisa? Pior coisa do mundo que tem, o cara chega pra ti, eu tô mal, tô ruim, não sei o que é absurdo, aqui, tu fala, calma. E o cara, mas como que calma, que absurdo? Não. Nunca tu vai conseguir acalmar a pessoa. Porque ela tá vindo num nível de comunicação contigo. Frequência do turbilhão. Turbilhão, e tu tá totalmente não alinhado. Tu pode falar calma 50 milhões de vezes, tu pode ser um guru. Então, assim, eu não vou conseguir ter uma comunicação, a minha comunicação, a minha hipnose, conversação não vai chegar nele. Eu não consigo penetrar nele. Então há técnicas de hipnose conversacional que eu vou me equiparar com ele, eu vou entrar em consonância com ele, num nível muito mais profundo, não é no nível racional, mas no nível que o subconsciente dele entenda que há um espelhamento, há técnicas para isso, e com isso eu vou conduzindo ele para baixo. E eu vou trazer ele para o nível de calma, tranquilidade e segurança. Sem querer, isso já aconteceu. A gente pode eventualmente dar um acerto e... Mas eu achava, assim, legalmente falando, que era tipo assim, a pessoa, e tu vem, ele sobe em cima de ti e vai te destruir, te aniquilar. Sim. Agora, se ele vê que tu também chega aqui, ele se tranquiliza, porque vai se dar um susto. E o mais curioso é que a gente não vai combativo. Não. Aquele coisa, tô ruim, não quero saber, tu é verdade mesmo, é isso aí, tu entra junto no mesmo estado. Concorda. Sempre, e há maneiras de concordar. Por isso que às vezes eu escuto uns griteiros na tua sala. Há técnicas... Acontece muito. Pô, maneiras, então, assim, existe dentro da hipnose conversacional justamente as técnicas da linguagem para que tu possa fazer um estado de vínculo com a pessoa, porque de certa forma ela está num estado alterado. Ela está num estado extremamente, talvez ela está em ondas gama, então tu conduz ele, tu associa e traz ele.
a maneira de conduzir. De uma forma indireta, sutil, delicada, profissional, mas a maneira. Agora, se tu ficar só ouvindo e dizendo, calma, fulaninho, calma, não. Aí não acaba nunca. Talvez aquilo não tenha nenhuma eficiência na comunicação, Tanto muito é- menos na resolução do problema. Tanto é que em Quase casos... 50 no ouvido, sai no outro. sem dúvida. Em casos gravíssimos, por exemplo, se tu ficar só olhando assim pra baixo, a pessoa vai chutar, quebrar tudo. Enfim, Talvez porque tu uma das- deixa... Quando a gente começa a se aprofundar em mecanismos hipnóticos e programação neurolinguística, casal, por exemplo, saúde do casal, um tá reclamando A e o outro fica quieto, não fala, aí um às vezes é mais expansivo, mais explosivo, o outro é mais retraído, fala. Existe um acordo de comunicação? Ele não existe. Ou a gente quebra isso. Toda hora há uma quebra de padrão entre quem está comunicando e quem recebe a comunicação. Então, eu não consigo associar isso de uma forma eficaz. A hora que eu consigo reequilibrar os dois lados, num nível bem mais profundo, com as técnicas corretas, tu pode conduzir para a direita e para a esquerda. Torna muito mais assertivo. E o outro lado se torna muito mais satisfeito da comunicação, porque viu que tu entendeu, aceitou e respondeu no mesmo patamar. A gente trabalha com técnica. Eu não Tá. queria estar vendendo nada pro Marcos. Mas hoje em dia, quem trabalha com vendas não tem Sim. mecanismo. Tu vai numa loja Sim, para o cara exato, mas vender um eu- carro para ti. Mas aí a e pessoa o tá te vendedor- passando o papo e tu já tá ali. Pra mim, ele não. é treinado para isso, né? Sim. Claro, ele quer vender um produto, alguma coisa, mas ele vai tentar, de certa forma, nos dar vários mecanismos para te gerar uma necessidade, talvez. A gente não tá vendendo nada, a gente quer que o paciente fique bem. Eu- Dentro da área da saúde, a gente quer que ele melhore. Então, mas eu preciso Sim. me comunicar com ele Eu também. aconteceu uma Claro. vez muito engraçado. Eu tava lá em Gramado, aqueles caras que abordam lá, né? Primeira vez, uma vez o Ah, cara eu vai... comprei um apartamento lá também. Pô, os caras são Não. muito bons, cara. Toda E- hora o Só que, pessoal... tipo, eu já conhecia técnicas de venda. E o pessoal foi proibido, né? Acabou Isso. isso lá. Graças a Deus. E começaram a... Toda vez eu comprava um e depois tinha que desistir. E começaram a falar e eu me ligava da técnica de venda, dizendo, não, mas eu tenho esse outro problema. E o cara insistindo até que chegou uma pessoa e disse, tá, vai-te embora daqui, toma teu brinde, vai-te Não, embora. não, eles são altamente treinados. né? É, e às vezes até de certa forma cansativos. Isso. Né? Aí Né, fica ruim para a pessoa que tá ali passeando Isso. com a família de férias, ou tá lá né, dando uma volta, e vem uma pessoa querendo insistir. Então, tem um time certo. Claro, tu tá na rua não quer receber Sim. nenhuma venda. Dentro do consultório médico, a pessoa tá buscando uma solução. Isso. Ela quer, olha, eu tenho esse problema aqui, o que eu posso para resolver isso aqui? Ela que Então mais já tá- existe uma aceitabilidade. Ele já traz, ele já vem, ele tá aberto àquilo. Então aí se torna muito mais fácil. A pergunta que, de repente, poderia ser meio espinhosa, mas vamos falar de uma Claro. forma mais, né? Eu acho que com tudo que a gente discutiu hoje, até já é menos espinhosa pela questão que já foi desmistificada muita coisa, Sim. mas igual. Que seria, por exemplo, a pessoa... tá, eu vou lá fazer hipnose clínica, mas o que me garante que o médico que está fazendo lá não vai tirar de mim? O doutor já falou ali a respeito, né? Informações, uma senha, ou de repente, que nem aconteceu vários casos aí, né, de médicos que até foram presos porque abusavam das pacientes. Anestesia. Anestesia, por exemplo. E aí a hipnose não poderia chegar nesse nível? Então, aí que você... Perfeita a pergunta, acho que é fundamental isso, né? Qual a segurança? Há segurança ou não há? Então, assim, fazendo uma grande distinção entre, infelizmente, pessoas horríveis que se aproveitaram Criminosos. de situações criminosas, que se aproveitaram de uma situação de fragilidade e impossibilidade de reação da pessoa, por exemplo, quando estão anestesiadas ou sedadas. Estão sob efeito de um químico que elas não podem reagir. Aí realmente ali a pessoa não tem, ela está num momento de extrema fragilidade. E isso não tem o que fazer. Uhum. Qual a correlação disso com a hipnose? Mesmo num transe hipnótico profundo, que nós saímos da vigília, vamos para ondas de um transe hipnoidal e atingimos ondas de transe de ondas teta, que é um transe profundo. A pessoa, ela jamais perderá a consciência. Ela jamais perderá a capacidade de se autogerir. Então, não existe a pessoa apagada na hipnose, não existe a pessoa inconsciente na hipnose. A gente conversa e dialoga continuamente com a pessoa durante o transe hipnótico, porque a finalidade da terapia é justamente ter troca de informações,
acessar memórias, para isso eu preciso que a pessoa fale, que a pessoa entenda, que a pessoa compreenda. Se eu vou dar sugestões e implementar programas novos para ela, de rotas neurais novas, ela precisa estar lúcida. Ela apenas está no estado de relaxamento profundo e alto foco, mas ela jamais estará inconsciente. Por isso, não tenho como, nem que a pessoa quisesse, muito mal intencionada, dar algum comando para ela que ela faça uma coisa que vá contra e vá ferir a moral e a ética dela, porque ela está acordada, ciente, e ela jamais vai fazer alguma coisa que a coloque em perigo. O nosso sistema de inconsciência, de alerta e perigo, ele nunca vai ser desligado. Então, eu não consigo fazer nada que vá ferir o paciente, nem que essa pessoa queira. Então, há sim uma segurança, não há perda de consciência, não há um domínio, isso é um grande mito, né? O hipnoterapeuta vai dominar o paciente, ele vai virar um fantoche. Aquilo que era hipnose trazida pelo cinema, né? Isso, que a pessoa vai lá, eu giro lá o pêndulo, e agora eu pego, agora vai, faça tal coisa, ele vira um bonequinho, um robozinho, um fantoche, como se ele tivesse completamente desmiolado. Isso é totalmente mito. A pessoa segue totalmente acordada, embora no estado de relaxamento e transe, ela está acordada e está lúcida, de posse das faculdades que a protegem. Então não tem como a gente tirar nada dela, ameaçar ela com alguma coisa ou embutir nela algum comportamento que vai gerar danos nem para ela ou para ninguém. Eu, por exemplo, a vez que eu fui hipnotizado, eu tinha inclusive esse medo. Eu fui porque estou num ambiente que tem Com mais pessoas vendo. Estou num ambiente com familiares, então eu sei que não vai me acontecer nada de ruim, mas eu achei que realmente eu ia ficar apagado lá. Aí quando eu fui hipnotizado que não, porque eu vi que eu escutava tudo, aí eu até pensava assim, vou fazer o que ele tá dizendo pra entrar na brincadeira, mas vou tentar não ser hipnotizado. Fui hipnotizado. Então, a pessoa às vezes nos pergunta, mas Marcos, eu vou lembrar? Se eu não lembrar, como é que eu vou saber o que foi dito? E aí, imagina, tu fez alguma coisa pra mim que eu não sei, eu posso ficar, mas meu Deus, eu vou estar apagado e aí vai acontecer alguma coisa. Não, isso não existe. Eu vou estar sempre consciente, eu vou estar sempre de acordo, e mesmo que eu queira insistir com alguma coisa, isso não vai acontecer. Simplesmente não tem como. E na pior das hipóteses, se mesmo assim a pessoa não confia, ainda pode ser gravada a sessão. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente preconiza, muitas vezes, até para a segurança do paciente, assim como, por exemplo, nós temos os prontuários médicos, seja por escrito, seja no computador, digital, existe um registro que fica totalmente sobre regras éticas que não pode ser divulgado, isso é uma informação sigilosa, o sigilo médico é lei dentro do Conselho de Ética Médica, mas podemos, com a concordar do paciente, a gente pode fazer um registro visual, a gente pode ter uma gravação da sessão de hipnose, e inclusive podemos dar essa gravação pro paciente, se ele quiser, para que ele tenha acesso também, para que ele fique totalmente tranquilo. Tudo que vai acontecer num transe hipnótico, embora ele vá acompanhar e entender tudo que vai estar acontecendo, se ele quiser, ainda podemos registrar. Assim como, se for pelo bem dele, pode estar junto também um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, que ele aceite. Pode estar junto? Pode. Se ele quiser e autorizar, não tem problema nenhum. Então, usamos todos os recursos de segurança, mas mesmo que ele esteja totalmente sozinho, não tem como a gente embutir qualquer comando negativo que vai gerar risco para ele. E por mais relaxado, não vai ficar inconsciente. Apenas relaxado é um estado de relaxamento e alto foco e concentração. Ponto. Não há inconsciência, não há domínio, não há um dominando o outro. As pessoas, mas Marcos, e se eu não voltar? Mas não foi para lugar nenhum. Não saiu? Não saiu daqui. A tua imaginação, sim. O lado emocional, sim. Mas eu não tenho como ficar preso em lugar nenhum. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas e se o hipnoterapeuta morresse na sessão? Desmaiasse? E eu estivesse ali num transe profundo? Ou para aquelas pessoas, por exemplo, que fazem... Eu não faço por motivos pessoais, mas aquelas pessoas que fazem sessões de hipnose online. Eu particularmente não gosto por uma série de questões. Olhou a conexão. Mas vamos supor, tu tá em estado de transe hipnótico profundo e cai a conexão. Ou o hipnoterapeuta fica mudo, não fala mais nada. O que acontece? Marcos, tu ficar preso naquilo ali pro resto da vida? Tu dorme pro resto da vida? Quando a gente adormece, eu vou ficar preso, eu vou dormir, eu vou ficar preso no sono, nunca mais vou acordar. Não tem como, não é fisiológico.
E o transe hipnótico, ele é fisiológico, ele é um estado fisiológico do nosso cérebro. De duas opções vão acontecer. Nos próximos 2, 3 minutos que aconteça silêncio. Ou naturalmente eu vou acordando e voltando para a vigília, espontaneamente, ou eu entro em sono profundo e adormeço, e entro num sono normal. E alguma hora vai acordar. Daqui a pouco eu vou despertar. Eu não tenho como ficar preso em lugar nenhum. Quando a gente está em vigília e vamos dormir, a gente vai relaxando e passando por várias ondas e estágios. Então a pessoa diz, eu não sou hipnotizável. Consegue dormir? Consigo. Consegue se concentrar? Consigo. Então consegue ser hipnotizado. Porque entre a vigília e o sono, eu vou passar pelos níveis de rebaixamento de faculdade crítica e no momento eu vou adormecer. Eu atravesso o estado de transe hipnoidal e transe profundo. Talvez, por exemplo, já aconteceu de um sábado, um domingo, no final de semana, quando acorda um pouco mais cedo do que precisava. Eu, vou levantar. Acordei, vi, tô na cama aqui, acordei, tô com preguiça, vou ficar aqui na cama de olho fechado, sonolento. Vou levantar daqui a pouco, ver se eu duro um pouquinho mais. E aí tu fica naquele estado de madorna, naquele estado de relaxado. Eu tô ali num estado de transe leve. As minhas ondas cerebrais se aproximam de um estado hipnoidal. Se eu aprofundar um pouquinho, eu vou em ondas teta. Então, ali, muitas vezes, é um estado altamente útil para um diálogo. Eu tô acordado? Tô. Consigo falar? Falo. Se tocar um alarme de incêndio na hora, eu pulo. Se eu sentir um cheiro de fumaça dentro de casa, opa! Alerta. Eu trago para o outro estado. Mas eu tô alerta naquele momento? Não. Eu tô dormindo profundo? Também não. Eu tô num estado intermediário. Mais ou menos é o mesmo estado da hipnose profunda, é um estado por ali. Comigo aconteceu uma vez que caiu um raio perto de casa ali, explodiu tomada. Eu assim, me acordei com o temporal, né? Mas tá dando temporal. Aí tô lá quase dormindo, caiu um raio, estouro, carregador de celular. Aí tipo, cara, dá um pulo da cama. Na hora. Fiquei todo tenso, inclusive, daí adrenalina, né? Sim, parece que tu já tá pronto pra guerra já há 1 milhão de anos, né? Não. Por que o estouro de um raio barulho é barulho, né? Mas aquilo já, estourou alguma coisa. Vamos supor que tu tá ali no sofá, em casa, no final de semana, naquela preguiça. Hoje, tô vendo televisão, Netflix. Aí, do nada, eu começo a sentir um cheiro forte de queimado. Tá vindo no quarto do teu filho. Queimado, tá vindo de lá. O que acontece imediatamente? Entro no estado de combate. Entro no estado de vigília. Isso já vai elicitar um estado emocional de concentração, foco, tá pegando fogo, o que aconteceu? Mas tu não tava 5 minutos atrás? Só por causa de um cheiro? Um cheiro é capaz de te colocar nesse estado, ele te tira de um estado de preguiça, que tu nem queria tirar o pijama, e tá aqui agora num alto estado combativo? Um cheiro? Então esse, por exemplo, é um exemplo de ancoragem que acontece naturalmente. Tá? Eu consigo sair de um nível de estado de relaxamento e acessar outro estado simplesmente por coisas que eu já tenho instalado dentro de mim. Basta que eu acesse. Se eu largar um cheiro forte de queimado, tu vai sair correndo, tu vai tomar uma providência. Isso te gera um estado, já estou atento, já estou concentrado. Até eu havia comentado na nossa conversa anterior, né? Que tem alguns gatilhos que vocês usam justamente para despertar as pessoas. Né? Exatamente. Então, mais um motivo para quando a gente fala assim, a hipnose dura ou não dura? A hora que eu termino a parte final, normalmente, das sessões de hipnose, se for necessário, a gente cria aquilo que a gente chama âncoras. O que mais é gerar aquele estado interno profundo do paciente, onde ele está elicitando aquela emoção que ele quer, aquele estado de alto vigor, alto desempenho, alegria, segurança, me sentir protegido, enfim, do que for. E ao terminar aquele estado, né, ao terminar aquele transe hipnótico, a gente consegue literalmente usar uma palavra aqui dentro da PNL, que a gente chama de ancoragem. Eu vou fazer com que tu acesse e crie-se um sinal, normalmente físico, pode ser auditivo, pode ser visual e pode ser físico. Tá? E eu literalmente instalo uma âncora no paciente. Ele vai instalar em si mesmo. Toda vez que eu acessar aquele ponto do corpo que eu instalei a âncora, ou que eu ouvir essa música, ou que eu olhar essa imagem, toda vez que eu fizer isto, eu vou trazer à tona aquele estado emocional. Então a gente tem maneiras, tem um passo a passo técnico para a gente criar essa ancoragem daquela emoção que a gente tem, daquele estado
emocional que eu quero, seja para qual razão for, para que em outro momento, quando tu estiver no momento dia a dia, na rua, em casa, com a família, ou tu vai estar de novo entrando naquele cenário que tu não queria, que gera lá ansiedade, o medo, o pânico, o trauma, eu não estou nesse momento agora, eu estou começando a sentir aquela sensação ruim de novo. Poxa, mas eu tenho essa ferramenta instalada comigo. Eu gostaria de me sentir naquele estado agora. Muito bem, eu vou acionar a minha âncora, e tem várias técnicas, tem empilhamento de âncoras, slide de âncoras, criação de vários tipos de âncoras para que eu consiga trazer para o meu estado atual aquele estado emocional, aquele estado interno que eu tinha, que foi programado. Eu não acessei, toda vez que eu ouvi essa música, vem aquele estado interno. E aí, te arrepia, já vem naquele estado emocional. Tu traz ativa através dessa ancoragem. Não, mas eu digo aquilo que tu comentou, que às vezes a pessoa tá tão relaxada que ela não quer sair no momento. Não, mas é tão gostoso aqui que tu... E sim. Que tu falou que dá os alertas, assim, pra ela. Exato. Não, então, quando a gente tá falando em níveis de transe hipnótico. Quando eu saio de um nível, às vezes as pessoas falam, transe hipnótico, a pessoa tem que estar completamente apagada, entre aspas, hiper relaxada. Então, o transe que a gente gosta, a gente normalmente trabalha em ondas teta. Até talvez eu tenha falado Theta Healing, outras terapias alternativas, que a gente trabalha numa faixa de hertz do cérebro que é em ondas teta. Existe um transe mais profundo, que é ondas delta, quase do nível da inconsciência. Que é quando a pessoa praticamente quase não tem resposta, não tem capacidade de diálogo, e não tem muito porquê de trabalhar com o paciente numa terapia num nível tão profundo onde ele pouco entende, onde ele pouco responde. Nós queremos que ele responda, nós queremos que ele vá Isso conseguir aí seria, interagir. por exemplo, um dentista fazer uma... Exatamente, um procedimento, eu quero vou fazer uma anestesia para ele, eu quero que ele fique num estado totalmente relaxado. Só que é um estado muito prazeroso, é um estado muito tranquilizador. E às vezes o paciente quer ficar nesse estado mais tempo, olha, tá terminando lá a terapia, ele quer ficar porque ele se sente muito bem. Aí tu começa a querer fazer uma contagem, ele, não quero ficar aqui. Claro, ele não tem como ficar preso, mas mesmo nesse estado de transe profundo, ele citar para ele uma situação de urgência, de risco, de necessidade, de maior importância, ele automaticamente sai. A gente não precisa fazer isso, mas às vezes a pessoa é um pouquinho mais resistente, ela quer ficar no estado por mais tempo. Olha, o tempo está acabando, então a gente vai começar uma contagem. Não quero. Olha, então, a gente aciona o mecanismo, ele, então tá. Então Olha só, volta rapidinho. Pelo que tu me disse, por exemplo, é muito possível uma pessoa que ela é mais contraída, mais tímida, Sim. poder, de repente, se expressar melhor, se apresentar à frente de pessoas. E uma pessoa também aquela pessoa que ela é muito inquieta, fala demais, e às vezes isso acaba atrapalhando ela conseguiria também diminuir? Muito, muito. Existem treinamentos, inclusive, para isso. Já participei de um deles, tá? Que são treinamentos de técnicas de oratória, tá? Com recursos de hipnose e programação neurolinguística. Para quê? Pânico, ter medo de palco, vou falar em público, vou falar na minha sala de aula, vou falar para os meus cooperados, vou na minha empresa, eu ocupo um cargo de chefia, vou ter que falar para aquele monte de gente e eu começo a bater pino, esqueço tudo, suador, passo mal, vem todas aquelas sensações negativas. Pega, trabalha isso num transe hipnótico, recicla isso tudo, cancela essa montoeira de emoção ruim e bota no lugar no estado de total tranquilidade. Ele vai subir no palco, ele vai dizer que não tivesse sentado no sofá de casa. A emoção que ele vai ter de sensação negativa e ruim é zero. Talvez ele não seja um bom orador, mas é possível que ele treine, ele ganhe capacidade, mas aquilo que impede ele de ser um bom orador num palco, de desempenhar, de falar, se fala muito se atrapalha, ou muito tímido, ele vai ter tranquilidade e vai ter mecanismos através de âncoras, efeito switch, relocação de emoções, várias técnicas da hipnose, da PNL, ele vai subir na beira do palco, ele vai se sentir extremamente confortável e vai sentir uma vontade de se comunicar bem, de falar com clareza, de se comunicar de forma ampla, e vai se sentir muito bem com aquilo. Maneira a gente e aquelas pessoas que falam demais, assim, o que pensam, não conseguem parar porque aquilo fica falando toda hora. Às vezes até uma ansiedade, né? Talvez tenha processo de muitas informações, tem um transtorno, uma hiperatividade. Há maneiras como ele identificar isso e ele buscar acessar um estado que tranquilização e plenitude.
Não quero estar nesse estado de hiperexcitação, falando, eu tô vendo que eu tô falando demais, que eu tô muito... Não. Ele identifica esse estado, ele reconhece esse estado, mas não sei sair disso, eu não sei ter outro. Criamos um outro melhor, um estado mais fortalecedor, um estado de mais tranquilidade, que ele consiga se comunicar melhor, ele vai apaziguar o sistema dele e vai ter um desempenho melhor. Imagina, todas as esposas fizeram, aí já tá. Mas até assim, ó, eu até acredito que, como tu falou, até sobre o funcionamento do cérebro. Sim. Da mesma forma que a gente pode programar algo positivo, nada impede que a pessoa tenha um novo evento negativo no futuro e também atrapalhe o trabalho feito. Pode. Por exemplo, o orador, digamos ali, fiz o tratamento, estou seguro, estou relaxado. Aí chega lá, faz uma apresentação ruim, as pessoas riem dele, alguma coisa assim, realmente feia. Talvez aquilo lá crie um novo trauma que precise novamente ser trabalhado, porque Estamos vivendo todos os dias. foi novamente instalado uma coisa ruim. Uma outra coisa, um novo evento pode acontecer negativo. Mas e aí tem ele aquelas demorou questões aprendizado. que tu havia dito também, né? Que aí tu vai treinar a pessoa para ela poder utilizar os mecanismos dela Outras própria. ferramentas, né? Talvez Então, ajude nessa... algo muito novo, muito fora do Sim. lugar, sim. Por isso que muitas vezes, não é uma sessão isolada, mas em poucas sessões, em poucos encontros com hipnose e PNL, por isso que uma terapia ultra rápida, ela é ultra focada, 3, 4, 5 sessões a gente consegue modular e reorganizar isso melhor. Agora, poxa, no futuro aconteceu um novo evento traumático e ele acabou tendo uma nova experiência, um novo aprendizado negativo. Sim. Sabemos do mecanismo de como se cria um aprendizado positivo ou negativo, e a pessoa acabou sofrendo uma experiência negativa. Bem, a gente consegue reorganizar aquela emoção. Se ele por si só ainda não teve ferramentas, há muitas ferramentas na hipnose e na PNL para a gente poder reorganizar aquela emoção. Por isso que até situações fisiológicas, dores crônicas de cabeça, gastrite, problemas de diarreia, síndrome do colo irritável, alergias que não passam, insônia que não resolve, Sim. asma, hipertensão arterial não controlada, não são doenças físicas? Sim, são doenças físicas, mas que têm um forte vínculo emocional. A hora que eu trabalho no emocional, eu vou ter um reflexo positivo na parte física. Então, corpo e mente estão totalmente interligados, não há dissociação. E aquelas pessoas, assim, que a gente brinca que, tem algum problema psicológico? Todos. Tu falou assim, uma terapia concentrada. Então, nesses casos, é tratado um problema por vez? Ou... Sim. Isso é importante, né? Diferentemente de técnicas, por exemplo, da psicanálise ou da psicoterapia convencional, que é terapia cognitivo-comportamental, muito importante para uma série de situações, a hipnose ela não se associa a isso. A hipnose é focada normalmente em um problema. É por isso que ela é específica, direta e objetiva. Ela não tem por indicação resolver múltiplos problemas simultâneos. Não vai fazer isso, não é por indicação. Nós temos hoje mais ou menos 15 grandes indicações de hipnose clínica, dentro daquilo que são as doenças físicas e doenças emocionais. Não tem como em uma única sessão eu posso trabalhar coisas correlatas. Mas eu vou usar várias técnicas em sessões periódicas. O paciente vai para casa, volta a gente brinca com tema de casa, porque ele vai reforçar aqueles caminhos neurais, a auto-hipnose domiciliar. Então ele vai fazendo 1, 2, 3, 4 encontros para focar aquele ponto, aquele foco. Qual é o problema? O problema é a fobia, é a ansiedade disso, é a compulsão alimentar com aquilo, é o problema da depressão ligado por exemplo, a perda de um familiar, a um luto que não foi resolvido. Então a gente vai pegar aquele problema, ótimo, e ali a gente vai destrinchar aquele problema. Não conseguimos trabalhar múltiplos problemas ao mesmo tempo. Mas a pessoa, como tu falou, tem todos os problemas do mundo. Ok. Termina um, então depois talvez vamos ver o que realmente está impedindo ele de ter uma boa resposta àquilo que ele quer hoje. Qual o principal problema hoje? Aí a pessoa começa, não, doutor, mas é todos. Não, então primeiro é ansiedade. Então, aí talvez isso. Por isso que muitas vezes na primeira consulta que a gente faz, uma consulta extremamente um pouco mais prolongada que o habitual, porque a gente tem justamente que fazer esse mapeamento. Anamnese detalhada. Quais são os problemas que realmente ele tem? Ele vai me citar vários. Quais são os focos principais? Qual que ele realmente precisa tratar naquele momento? O que ele realmente quer? Talvez nem ele ainda se entenda. Agora eu entendi o que eu realmente precisei isso. Através de mecanismos da PNL, hipnose conversacional, a gente vai ajudando o paciente a ele entender, realmente, meu problema principal é esse aqui. E esse aqui é o foco que eu gostaria de tratar. E a duração dessas sessões, elas costumam de ser tanto? Mas a primeira normalmente vai aí 1h30, 1h15, 1h40, eventualmente passa mais.
Normalmente a gente consegue modular uma boa conversa antes, uma sessão boa, adequada, proveitosa de fitoterapia, em torno aí de 60 minutos, 80 minutos, 1h10, 1h15, dependendo da necessidade, dependendo do caso. Para o mesmo caso, o mesmo problema, a gente vai aplicar 3, 4, 5, 6 sessões, por exemplo, com ferramentas diferentes. Em cada encontro, a gente vai usar do transe hipnótico para aplicar técnicas e ferramentas diferentes. Um pouco mais rápidos, um pouco mais demorados, dependendo do próprio paciente, é focado para o desempenho dele. Sim, Tá? perfeito. A gente tem uma colega, Rafael, até que ela estava me comentando isso, né? Ela não tem uma fobia, mas ela não sabe por quê. Ela não pode comer carne de gado. E ela disse... Ela não consegue comer carne de gado. Não consegue. Não é questão que faz mal pra ela. Uhum. Ela nem sabe por quê. E também não é nenhuma questão ideológica. Não é Nada. assim, pobre dos animaizinhos, nada. Tanto que ela fala assim, ó, que pra ela é um sacrifício na vida dela. Uhum. Seria tão mais fácil se ela pudesse Como sentir seria o cheiro bom e se eu comer. pudesse comer normalmente. Ela olha um bife e fala, se eu gostasse de carne de gado, ele ia ser excelente. Então. Mas tira isso daqui. Não consegue ficar perto. Não sabe por quê. Tanto que ela uma vez nos relatou que até mesmo quando fazia churrasco tinha que colocar o frango por cima, porque se caísse a aguinha da carne de gado, ela já não Se a comia. mesma faca foi Já. cortada, Porque aquilo traz tu vê, a carne vermelha, de alguma maneira, aquela carne de gado, funciona como um gatilho que dispara para ela, aquilo tá ancorado no sistema dela, ela não sabe por quê, mas em algum momento na vida dela, ninguém nasce com isso, aquilo foi instalado. Aquela situação foi instalada, aquele programa roda como se fosse um programa no segundo plano do telefone. E tá ligado. Cada vez que ela deve ver a carne vermelha, ver a carne de gado, num churrasco, num bife, num filé, num almoço, numa janta, dispara a sensação. E ela, Deus do livre, longe de mim. Não dá. Até queria. Entendo que não tem nada nocivo nisso pra mim, mas não consigo fazer. Repara que muitas pessoas entendem, compreendem o fato, mas não conseguem. Por quê? Porque 15% do nosso cérebro é o nosso lado consciente, nosso lado racional. As emoções do lado racional é só 15%. 85%, algumas literaturas trazem 90% da origem, a manifestação da emoção vai do nosso subconsciente, um lado que nós não temos controle. Então ela olha talvez para a carne, o lado consciente, racional, analítico diz, cara, é só uma carne, pelo amor de Deus. Mas não tira esse troço de mim, porque chega perto dela, o que acontece? 85% do lado emocional dela toma conta de aquilo, vem avalanche de emoção. e a hipnose pega dentro desses 90%. Então a gente acessa. Bom, ela sabe por quê? Não sabe. Ela quer se livrar disso? Quer. Sessões de hipnose para ela. Ela vai desconfigurar essa emoção negativa e vamos criar uma nova associação positiva com a carne de gado. Para que ela possa, ou de indiferença. Não precisa gostar, achar maravilhoso, mas simplesmente, não, se eu comer eu não vou sentir nada. Então a gente vai criar uma nova rota neural, existe um caminho neural a ser criado e um caminho neural a ser apagado. E a gente consegue fazer uma substituição de emoções. Perfeito. Ó, uma coisa que ela achava que era impossível na vida dela, Não, tá aí a solução. É uma espécie de fobia, né? É uma espécie de não fobia. deixa de Assim ser. como o medo da aranha, o medo da cobra, o medo de altura, né? Todo mecanismo de fobia é, eu sei que não vai acontecer nada, mas eu não consigo fazer, eu não consigo chegar perto da janela. Eu acho que eu vou cair, eu vou morrer. A sensação vem, a emoção vem, dispara a emoção. A questão é não disparar emoção nenhuma, ou uma emoção boa. Eu mesmo, se tiver o parapeito abaixo da cintura, eu já não chego perto. Fica estranho, Eu não tenho medo da altura, eu tenho medo de cair. Se tiver Sim. um parapeito alto, tudo bem tranquilo. Agora, chegar um parapeito... Claro, segurança é segurança. Né? Isso, A não, gente tem sim. mecanismo de segurança, ninguém vai sair, agora eu fiz uma hipnose, eu posso correr no meio da rua, na frente do caminhão. Não, claro, a autossegurança. Agora, o comportamento fóbico é alguma coisa que te limita, que te causa um mal-estar horrível, que te gera uma sensação muito negativa. A ponto, talvez, se de repente pegar um bife, pega sei lá, uma carne maravilhosa, um churrasco maravilhoso, chega, cara, que coisa, todo mundo, nossa, que coisa boa, que fome. Depois vai dizer agora. assim, tira da minha frente. Vou botar na boca e vou passar mal, vou vomitar, vou ter uma ânsia, vou ter um treco, vou ter uma sensação. O quê? A carne que dá isso? Não. É o lado emocional que dispara uma avalanche de emoções. Isso foi, entrou no sistema, por que não sei, mas entrou no teu sistema emocional essa experiência com a carne vermelha, com carne de gado.
Assim como outras experiências boas entraram na tua vida. Toda vez que eu vi meu filho, que eu ouvi uma música boa, do meu casamento, foram experiências do nosso sistema límbico, a gente sabe exatamente onde é, como é que monta a memória, visual, gustativo, auditivo, todas o nosso lado sensorial, juntou com a carne vermelha, juntou com uma emoção muito negativa e aquilo que gravou. Trauma gravado com sucesso. Por quê? Não sabemos, a gente pode descobrir, fazemos uma regressão, antigamente se chamava regressão por tempo, hoje em dia a gente não fala mais em tempo, em idade, vou regredir quando tu tinha 10 anos de idade, talvez tu regrida até os 10 anos, não acho nada lá. Não é uma data, a gente regride para a emoção negativa. Vamos achar onde ela foi instalada. Porque ela está no teu subconsciente, embora tu não te lembre, embora tu não acesse ela voluntariamente, todas essas emoções e memórias estão recalcadas e presas nos nossos amígdalas e no nosso sistema límbico. Está lá essa informação. Ela só não está no nível de consciência, mas ela está armazenada. Não descobria, né? Não tinha como descobrir o que nós não temos. Eu acesso ela. Agora eu sei do que é. Bom, foi lá no dia que alguém pegou um filé, atirou na tua orelha lá e tu olhou, caiu. Algum trauma foi instalado, com medo de barata. Quando eu era criança, meu priminho pegou uma barata, atirou, caiu dentro da minha roupa, eu era uma criança, entrei em pânico, chorei desesperado. E desde então, não sabia, mas como adulto eu olho a barata, me paralisa. Aconteceu um fato. Houve um momento que esse trauma foi instalado. Em algum momento, alguma associação o cérebro fez uma emoção negativa. Isso está linkado e ancorado nela. E é possível, eu acho, em questão de regressão, que é um assunto que até então não tinha surgido, a pessoa também querer buscar sentimentos positivos, digamos assim. No próprio caso da minha mãe, por exemplo. Sim. O pai dela faleceu quando ela tinha, acho que 5, 6 anos. Eu acredito que ela não deva ter quase nenhuma memória dele. Seria possível, eu quero saber como é que era a memória de ter um ente querido que faleceu há muito tempo, que era muito criança, não sei o que. É possível buscar essa emoção, assim, para agora adulto, consciente, conseguir entender isso aí? Se há uma emoção negativa, diante dessa memória da perda, é possível a gente desensibilizar ela. Sim. Tá? Agora, como tu falou, eu tinha 5 anos de idade, eu pouco me recordo. Bom, hoje, como adulto, lembro, não consigo me recordar. Mas dá um conjunto de memórias que estão armazenadas no meu HD emocional sobre isso. Preferências, o que armazenou? Aquilo que tinha emoção associada. Não o dia que tu sentou e comeu o prato de feijão com arroz, não, porque isso, tão normal quanto lembrar, é esquecer. O nosso cérebro vai deletando coisas que não têm finalidade, não têm apego emocional. Mas se há memórias, poxa, daquele abraço, daquela viagem, quando ela cantava música para mim de ninar, sim, por exemplo, numa regressão, por emoção, a gente pode acessar uma série de emoções positivas, talvez traga ferramentas muito legais de memória, de momentos que viveram a dois, momentos em família, aquilo traga, de repente, vai acalentar uma saudade, vai trazer uma memória que ela não tinha, mas ela teve a oportunidade de reviver aquela emoção, reviver aquele fato, mesmo sabendo que é uma memória, mas ela pode, e agora ela trouxe. Poxa, essa cena agora eu me lembrei, agora tá aqui comigo. Agora, quando eu penso, eu me lembro daquele almoço, o dia que ela me botou no colo, me ninou, cantou aquela música pra mim, aquilo me emociona de uma forma positiva. Não lembrava mais desse fato. A hipnose consegue resgatar essa memória positiva. Até que se ela houver, se essa memória estiver lá, a gente pode acessar. Às vezes acontece, né? Não sei, comigo acontece, por exemplo, da minha avó. Consigo, às vezes, mas, tô com saudade. Aí tu puxa um momentinho lá que era bom e... Isso. Tipo assim, eu, por exemplo, eu perdi meu avô quando eu tinha 4 anos. Não lembro de nada. Eu tenho uma memória de eu correndo na casa dele e ele vindo me abraçar. É isso aí, sabe? E eu vejo a foto e lembro disso. Tem essa memória, consegue lembrar? Não, eu consigo lembrar, mas realmente... E como seria pra ti se tu, além da memória, tu revivesse a emoção desse abraço? Não, é possível nesse... Ele tem essa memória, esse é o ponto, entende? Essa memória tá aí, isso, ela gravou. Eu tenho só esse flash, assim, sabe? Tem um flash. Isso. Um dia eu fui correndo pra ele, eu era que idade tu tinha? Não, tinha 3, 4 anos. 3, 4 anos, mas tu tem esse flash. Tinha 3, 4 anos, corri em direção ao meu avô, ele veio me abraçar. Isso, exato. Por que essa memória tá aí? Ele tem uma forte emoção. Senão ela não estaria. Entende? Talvez tu não lembrasse dela. Tem emoções envolvidas que eu não lembro. Né? Então a gente descobre durante a hipnose fatos e emoções que estavam recalcados que não tenho acesso. Mas se eu tenho acesso à memória muito antiga,
aquilo gravou de certa forma. Aquilo registrou. Quanto mais emoção, mais grava. Agora, o ponto é, tem um flash, mas não tem sensação nenhuma. Aí eu te digo assim, numa sessão de hipnose clínica, se assim fosse acordado, é possível, se a pessoa conseguir ser treinada para acessar um transe hipnótico bem profundo em ondas θ, ela pode fazer uma regressão aos 3, 4 anos de idade e por algum momento experienciar de novo aquele abraço, aquela emoção. Nossa. E aí tu tá com um parente, com a querida, sentindo aquela emoção de novo e trazer essa emoção de uma forma muito maior, amplificar ela e talvez depois, quando terminar a sessão, tipo, lembro daquele... Opa, Toda lembro do vez cheiro. sentir aquela saudade, né? tu vai acessar. Pois é. Então, de uma forma positiva. Se isso for positivo para nós, sim, Uhum. é possível tentar conseguir acessar aquilo com pessoas que conseguiram voltar para o momento da infância, onde abraçaram o irmão, reviram os avós, os pais, tiveram um momento de que aquilo foi fortalecedor para ele, foi muito positivo para ele. Mas se tem uma memória, tenha certeza disso. Foi gravado. Se Sim. foi gravado, porque tem emoção. Da mesma maneira como gravou o casamento, o nascimento do filho, aquelas férias maravilhosas, aquelas memórias que tem, quanto mais intenso for, mais emoção teve no momento. Já como gravou o casamento, o divórcio. Né? Memórias negativas também, a gente não disse, o nosso subconsciente, ele não tem a capacidade crítica. Ele não é crítico, ele é como se fosse uma criança de 7 anos de idade. Então, assim, ele aceita muitas Por coisas isso que ele é teimoso. e ele não negocia. Se é bom, ele vai dizer como é bom. Ótimo, maravilhoso. Mas se incomoda ele vai dizer, cara, incomoda. Ele vai ficar te alarmando o tempo inteiro. Isso tá incomodando, tá incomodando. Meu, tô te avisando, toma uma providência frente a isso. Porque ele não tem o social, ele não tem o jogo de cintura, ele não, mas eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que ficar nesse trabalho chato aqui, aguentar isso aqui, porque eu preciso... Não, quem tem esse jogo de cintura é o teu lado, o teu córtex pré-frontal, que é analítico, que é racional, que compreende circunstâncias. O teu subconsciente, ele é 100% emocional. É bom, ele vai dar risada, ele vai festejar. É ruim, ele vai dizer, cara, tô mal, não estou bem. Então ele vai te alarmar, ele não tem esse jogo de cintura. Então se for uma sensação negativa e gravar, vai gravar bem gravado negativo. Ele não, não, esse aqui é negativo, não quero. Ele não julga, simplesmente entra. Se tu conseguir passar nos mecanismos. Era assim, opa, tem emoção envolvida, eu preciso guardar isso aqui. Alguma utilidade tem isso. Hoje, quando tu vai dar uma aula, ou vai ter técnicas pro camarada hoje num curso, palestra e tudo mais, vou estudar, vou ler, vou aprender. Cada vez mais se usa de mecanismos da PNL e da PNL e fontes também da hipnose como ferramenta para quê? Para que tu grave mais. Eu vou gerar memória. Como é que eu vou gerar memória? Associação visual, associação auditiva e associação com emoção. Quanto mais emoção e ferramentas dos teus sistemas visual, auditivo e sinestésico que eu coloco, a memória vai se formar muito mais forte do que uma informação qualquer como hoje. Por exemplo, quantas coisas tu viu hoje? Foi, voltou, pegou o carro, dirigiu, passou, viu árvore, viu isso e aquilo. Todas essas informações o teu cérebro processou, viu o que é importante, o que não é importante, deletou o que é ruim e o que é importante fica. Quanto mais necessidade de valor, mais fica. Quanto mais emocional tiver, mais grava. Tanto é que se acontecer um evento catastrófico, vai gravar pra caramba. Sim, Por quê? Porque é muito ruim. Aquela questão A emoção negativa grava tanto quanto a emoção Isso. positiva. Todo mundo tem uma memória do que estava fazendo no 11 de setembro, né? É uma coisa Exatamente. Onde é que tava quando lá no tempo... Pô, numa universidade aqui, Mamonas Assassinas, né? Isso, né? Houve um acidente aéreo lá, pô, lembro, claro que Sim. lembro, um acidente de avião, pô, foi horrível e tal. 11 de setembro, eu lembro onde é que eu Sim, tava. bah, cheguei da Eu escola. tava no cursinho, entendeu? No 11 de setembro, vi quando saiu a notícia na televisão, aquele horror e tudo mais. Tá? Então, agora, durante um evento, olha só, pra gente, fundamental isso, um dos grandes criadores da hipnose ericksoniana, o cara PhD em hipnose ericksoniana, né, o Stephen Adler. O cara é uma entidade épica hoje no mundo sobre autoridade. Ele mora em Nova York na época, morava em Nova York, numa cobertura em Nova York, e ele presenciou ao vivo a entrada do avião, do primeiro avião das Torres Gêmeas. E ele automaticamente ligou para a colega dele de trabalho, também era uma pessoa sensacional, ultra capacitada em hipnose e programação neurolinguística, e percebeu que na hora ele começou a ficar em pânico, uma tragédia, visualmente. E o que estava acontecendo naquele momento?
Ele estava instalando os processos de um trauma. Vendo barulho, gritaria, fumaça, fogo, horror, ele em pânico no telefone. O que ela fez? Ele conta, ele relata nos cursos dele. Ela automaticamente começou a quebrar os padrões e começou a tirar ele daquele momento e começou a falar outras coisas, levou ele para outro cenário para que não deixasse ele formatar aquela experiência negativa. No momento... No momento, ao vivo e a cores, quando ele estava formatando uma memória de uma experiência de trauma que ia traumatizar com certeza, ela usou ferramentas de hipnose e PNL para que ele não deixasse entrar com aquilo formatado, não criasse aquela experiência. A gente não tem essa oportunidade. O paciente chega para nós com aquilo já instalado. E às vezes nem sabe por quê. Mas há maneiras da gente bloquear esse padrão. E há maneiras da gente desinstalar aquele padrão e botar outro. E há maneiras também de chegar numa compreensão, por exemplo, eu saber que está acontecendo e poder me proteger. Porque tu começa a trazer para o teu lado consciente, assim como a gente explica na sessão de hipnose. Claro, se a pessoa tem interesse em saber, se a pessoa quer conhecer um pouco mais, é totalmente plausível, porque é simples. É algo para todo mundo, gente. Hipnose é algo simples, dá para fazer, não é um troço de outro mundo. Depois tu entende, isso aqui, como é que eu formei, como é que eu tô tendo esse comportamento, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu reajo toda vez dessa maneira? Por isso, por aquilo, assim, assado. Entendi. O PNL, o comportamento explica coisas básicas, facílimas. Por isso que, às vezes, em treinamentos imersivos, a gente, às vezes, no final de semana, tu aprende coisas que valem para 10 vidas, entendeu? De tão fundamental que é do autoconhecimento e autogestão de emoções. Ferramenta emocional nada mais é do que saber quais são as minhas emoções e como que eu conduzo elas. Quando elas vêm e são negativas, eu posso conduzi-las de outra forma. Há maneiras de eu me autogerenciar de uma forma melhor. Então, é ferramentas emocionais. Vou por diante de uma situação de alto impacto ruim no trabalho, domiciliar, briga com marido e mulher, família, filho, pai, no emprego, no trabalho, entra naquela situação disruptiva. Eu sei como reverter e conduzir isso melhor. Eu sei me distanciar, eu sei analisar, eu sei reverter, eu sei trazer outro lugar, eu sei amenizar. Então, agora usa quem quer. Como toda ferramenta, eu posso te dar a melhor ferramenta do mundo aqui pra ti. E te mostrar como é que ela funciona. Tu vai usar, meu amigo? Da pessoa. Se ela vai usar ou não vai. Tem gente que vai ouvir e não vai nem acreditar. Exatamente. Vai dizer, isso aí tudo... E se agora, por exemplo, quem tá acompanhando nós até aqui chegou e me segura que eu quero lá no Dr. Marcos Schwenk fazer isso aqui. Ele pode ir ali... aqui. Com certeza vai ser grande. Ele pode ir ali na Vragmed e fazer a sessão de hipnose ou não? Qual é o local que tu atende especificamente essa parte? Hoje, destinado para isso, a gente, justamente por usar ferramentas necessárias, desenvolver um espaço em Porto Alegre, destinado especificamente para ter um ambiente imersivo, onde eu consigo facilitar, utilizando das técnicas da hipnose da PNL, através de som, luz, imagem, condições, para que um ambiente muito mais imersivo ele tenha uma experiência melhor, uma experiência facilitadora. Então hoje, consultório em São Jerônimo, que nós temos, a gente destina isso para atendimento clínico, né, ligado ao atendimento muito mais atendimento tradicional. Mas das pessoas que buscam esse atendimento específico, a gente canaliza, temos aí um número de WhatsApp, um contato, rede social, a gente canaliza para um ambiente preparado, que nós, depois de muito estudo, muito preparo, entender o que vale, o que não vale, criamos e montamos um ambiente com uma experiência. Isso realmente é inovador. Dentro de Porto Alegre é muito inovador, dentro da área da hipniatria, o médico realizando uma hipnose com um ambiente de alta imersão. Então, a gente usou tanto a hipnose quanto da área da medicina, a ferramenta da PNL, para gerar um ambiente extremamente imersivo. Torna muito mais eficaz e a experiência para a pessoa, para o paciente, é muito melhor. Mas destinamos isso em Porto Alegre, tá? Para que ela possa ter a melhor experiência possível. Até porque é mais centralizado também, né? Para pessoas especialmente pelo ambiente. Ali hoje o ambiente dentro de uma clínica, hoje convencional, há muitos outros fatores que atrapalham a dinâmica que o paciente pode fazer? Pode. A gente pode fazer uma sessão de hipnose aqui, agora, sentado, aqui, nesse momento? Poderíamos, se fosse o teu acordo. Barulho de carro, barulho de rua, barulho da geladeira, o som do rádio, numa clínica, a criança falando. Claro, tem maneiras de a gente filtrar e amenizar isso. Podemos fazer? Podemos. Pode ser melhor? Muito melhor.
técnicas que já aprendemos, estudamos, criou e simulou um ambiente apropriado para isso. Então, por isso, hoje, para quem nos procura através de rede social, tal, temos uma clínica só especificamente voltada para isso. Quem quiser tá na rede social, só buscar o contato. Lembrando que vai ficar aqui em cima do vídeo ali, agora passando o Instagram ali, só acessar. Tem bastante conteúdo, né? Tanto que eu já vou no Marcos, eu acho que há uns 3 anos ou 4 anos, não sei. Eu não sabia, mas uma vez lá atrás, ele conversando comigo sobre a situação lá, e ele falou, tu sabia que eu tô estudando sobre isso? Que talvez tu não vai precisar tomar remédio nunca mais. E eu já fiquei com aquele negócio, né, cara? Já deu a curiosidade. Mas... O que será que é isso aí? Aí quando eu vi que tu tava produzindo conteúdo ali, eu pensei, bah, já tá botando em prática. Então, e aí... foram várias especializações, formações em hipnose, master programação neurolinguística. Então, assim, não dá pra gente se lançar hoje numa ferramenta tão importante. Não é crítica a quem faz. Sim, mas assim, de forma eu, leviana. na condição de médico, né, poxa, tenho múltiplas pós-graduações, especializações, eu vou utilizar uma ferramenta séria, importante, mas vou me capacitar para isso. Então, busquei ferramentas no Brasil, fora do país, para me capacitar de forma prática, objetiva e técnica, sempre baseado na neurociência e na técnica, que é uma ferramenta da neurociência e da técnica, para trazer o melhor para o meu paciente. Não de uma forma, como tu falasse, leviana, de qualquer jeito. Então, a gente que vê o pessoal fazendo uma hipnose de palco, olha, tomara que tudo dê certo, a gente brinca assim, né? Seja uma experiência de brincadeira. Mas se a gente vai mexer de uma forma assertiva, para mexer numa emoção, de um trauma, de uma vivência, de uma fobia, de um pânico, de uma ansiedade, a gente leva isso muito a sério. Leva isso com muita profundidade, porque a vida do paciente pode mudar drasticamente para aquilo. Se for mal conduzido, a pessoa vai perder tempo, vai dar o ar de charlatanismo, vai dar um ar de que você não funciona, isso é bobice, viu? Para mim não funcionou nada, nem conseguiu nada. Não, a pessoa não era bem treinada, não tinha as técnicas necessárias. Agora, se você é um profissional bem treinado, assim como tem muitos profissionais da hipnose que não precisa ser médico, você pode ser psicólogo, você pode ser profissionais de outras áreas. A hipnose, que fique bem claro, não é propriedade da medicina. A hipnose é propriedade do ser humano. O homem, o ser humano, é capaz de ter o transe hipnótico e essa ferramenta é dele. Nós, médicos, utilizamos essa ferramenta, assim como o odontologista, assim como o psicólogo, assim como outros terapeutas que são bem capacitados. Então, eu deixo essa dica, né? Se você vai buscar, em qualquer lugar que seja, um hipnoterapeuta, certifique-se aonde ele fez, quem é essa pessoa, ele tem experiência com o paciente, qual é o gabarito, o background que ele tem, é confiável, é tranquilo, para você sentir segurança nisso. Né? Eu hoje vou dizer assim, depois de 15 anos de área técnica, depois de 25 mil atendimentos dados, 25 mil atendimentos médicos dados, bom, juntei, capacitei e há algum tempo estou aplicando e tenho condição de tranquilidade para oferecer o melhor para o meu paciente. Então, mas se você quiser buscar um outro profissional perfeito, que seja, mas que busque um profissional sério, capacitado, que esteja em uma condição que, bom, confio por uma boa indicação de pessoas que conhecem, eu tenho certeza que a hipnose vai ajudar. Porque a hipnose é para todo mundo, gente. Não é só para algumas pessoas. É para todos. Esses dias falando, que nem eu sempre comento, né? Quando alguém vai vir aqui no podcast, eu já começo a falar para as pessoas para elas gerarem conteúdo ali para mim, né? Que vai tendo dúvida. Daí uma das pessoas me disse, eu duvido que funcione porque eu não acredito em hipnose. Uhum. Eu falei, sim. Eu nem tinha os números que tu trouxe, tá? Sim. Eu falei, sim, um cara que trabalha na área há mais de 10 anos, com certeza ele quer acabar com a reputação dele e fazer uma coisa que não dá resultado. Exato. Imagina, eu quando entrei na faculdade de medicina, há de 20 anos atrás, confesso pra vocês, gente, pouco sabia sobre hipnose. Tinha uma ideia ali, hipnose de palco, aquela coisa, a hipnose clínica sabe-se que tem, mas vem cá, como é que é isso aí? Tem fundamento? Tem técnica? É comprovado? Dá pra dizer que tem comprovação? O conselho apoia, não apoia? A gente não sabia. Hoje, claro, depois a gente foi se aprofundando e, bom, sabemos que é uma ferramenta extremamente válida. Então, busca um profissional capacitado, orientado, experiente, e aí sim tu vai ter o melhor dessa ferramenta, junto com talvez outras. Vou usar um medicamento de ponta, vou usar uma medicação apropriada para trabalhar na consequência dos sintomas,
Vou aplicar técnicas de PNL e hipnose para ir nas causas dos problemas e reformatar o lado emocional. Talvez vou associar uma psicoterapia, um TCC convencional para trabalhar outras áreas. Eu vou cercar o meu paciente de todas as ferramentas que ele tem. Mas hoje, dentro da hipnose e PNL, como médico, tendo acesso à parte clínica, a gente tem nossa perna fica muito maior. Eu consigo acessar o meu paciente por múltiplos lados e oferecer para ele uma terapêutica que eu não consigo fazer numa consulta padrão, mas dentro de uma consulta de 1h30, 2 horas, em 3, 4, 5 sessões, a gente tem uma eficácia, um alcance muito maior do que a gente tinha. Com certeza. E até aproveitando da boa vontade do Marcos, se tu puder deixar para nós depois um ou outro autor, nome de livro, Sim. que a pessoa queira de PNL ou de hipnose, para ela mesma entender melhor, estudar, e aí, tipo, pô, realmente é muito interessante, é isso que eu quero. Sim, E deixamos... acho que agrega, né? Claro, agrega. Conhecimento. Se alguém quiser começar a entender um pouquinho mais, eu até sugiro, antes de chegar na hipnose, para entender, porque já é uma ferramenta um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais profunda, primeiro como é que o nosso sistema funciona? Como é que o teu cérebro funciona? Digamos assim, o manual de instruções do teu cérebro, do ponto de vista emocional e de comportamento. Sem entrar no lado da psicologia, que é muito mais aprofundado. Busca conhecimento na PNL. Programação neurolinguística. Vai estudar programação neurolinguística, vai se interessar, quer saber? Estuda, faz um treinamento. Começa por assim, coloca à disposição de fazer um treinamento para si. Eu fui fazer um treinamento imersivo de PNL, onde tem técnica de PNL. Vai fazer um curso de vendas com PNL, vai fazer um curso, um treinamento de alguma coisa. Vou ler literatura sobre o programa. Tem rodo. Os criadores da PNL, gente, a PNL começou em 1970, tá? Antiga, ela se desenvolveu muito depois dos anos 2000. Mas as bases da PNL são todas as mesmas. A gente só foi entendendo por que funciona. Porque a gente teve mais recursos. Então, uma dica fica, quer conhecer um pouquinho mais antes de chegar da hipnose? Busca PNL que tu vai ter um manual de instruções do teu sistema emocional. Vai ficar muito mais fácil para tu chegar em outro passo. Eu acho, Rafael, já estamos no horário elevado. Coitado do doutor, trabalhou o dia inteiro até esse horário aqui com a gente. Agradecer a presença. Para nós é um orgulho imenso. Conseguir aqui tirar 1h30, 2 horas do teu dia, que não é fácil. Não, claro que não, imagina. Muito obrigado pela presença. Eu só tenho a agradecer a vocês, o bate-papo maravilhoso, Rafael. Assim, ó, agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando, não só para mim, mas assim, uma oportunidade para trazer para as pessoas, as milhares de pessoas que estão ouvindo, acompanhando vocês, para a gente poder desmistificar um assunto que não deve mais ser místico. Eu coloquei para mim como missão desmistificar a hipnose nos próximos 5 anos, para as pessoas entenderem que é uma ferramenta útil, acessível, fácil, que auxilia todas as pessoas em inúmeras condições. Eu acho que isso hoje vocês puderam dar essa abertura para todo mundo que está aqui nos ouvindo, que vai poder nos ouvir várias vezes. Eu só tenho a agradecer a vocês por fazer essa gentileza, esse favorzaço para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Eu espero que elas tenham gostado do nosso bate-papo. E eu, mais uma vez, só tenho a agradecer a vocês. Falando em pessoas nos ouvindo, eu vou aproveitar para comentar, porque eu acho que quando esse programa for ao ar já vai estar implantado. A princípio, nossos episódios agora estão também no Spotify. Então procura lá, Conversas Afiadas. Não tem como parar o tempo para escutar, mas pode botar no carro, pode quando está indo para o trabalho ouvir. Então pesquisa também Conversas Afiadas no Spotify. Pode. É isso então, muito obrigado. A gente vai ter aí bons cortes, com certeza, a conversa foi boa. Aproveita bem, curte, compartilha e segue a gente aí. E para dar engajamento, comenta qual é a tua memória do 11 de setembro aqui embaixo. Tchau, tchau.